Eu tô esperando aqui, já tô aqui, aí já... Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 18h30, no Bar Dallas Comida e Arte e, eventualmente, em outros bares de Natal e Parnamirim, uma entrevista, um bate-papo com alguém que faz economia, política, religião, cultura, como é o caso do entrevistado de hoje. Mas antes de apresentar o nosso entrevistado, que já está aqui, como você está vendo, quero agradecer aqui a minha equipe, produção e filmagem José Águio, assistência de produção e mídias sociais Natália Chagas e o apoio logístico aqui de Lula Belmont no Bar Dallas Comida e Arte. Vou fazer aqueles dois lembretes. O programa é 100% ao vivo e 100% interativo. Quem quiser, vem assistir aqui no Bar Dallas. Tem um monte de gente bacana aqui no Bar Dallas. Depois eu vou mandando um abraço aqui. E quem quiser pode assistir pelo Facebook Cefas Carvalho e pode interagir, fazer comentários, críticas, sugestões e fazer perguntas para Rodrigo Bico, ator, produtor cultural, professor e muitas coisas más. Rodrigo Bico, enfim, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Enfim, né? Um brinde, né? Já brindamos fora das câmeras, agora nas câmeras. Isso. Né? Tô aqui, você falando, eu já tava gerando um link, o texto aqui para mandar com a galera. Fique à vontade, mas tá só nós dois no Botequim, fique tranquilo. Tô feliz demais de estar aqui, Cefa, né? A gente que interage já há muito tempo no mesmo. Cenário cultural da cidade. Sim. Já fui entrevistado por você, eu acho que nas minhas mais diversas facetas. Né? Lembrar aqui de Pinto Júnior. E mutretas. Lembrar do nosso querido Pinto Júnior, que foi um grande parceiro seu durante muito tempo, né? Que a gente ali sempre naquela relação, divulgando, né? Os saraus, os espetáculos, a minha própria passagem na gestão pública, né? E tantas coisas que eu tenho feito aí nesses últimos anos. Eu acho que essa conversa aqui é para celebrar isso também, né? O Facetas aí, que é meu grupo, completou 25 anos e coincidentemente eu também tenho 25 anos de teatro, né? Eu comecei a fazer teatro com 12 anos, praticamente no mesmo período que o grupo é fundado, só que eu entro no grupo só 3 anos depois, quando eu vou para o ensino médio, né? Nossa. Então, é um momento de celebrar também essa trajetória, vamos né? Celebrar Esse encontro nosso. Isso. Vamos celebrar tudo isso. Tudo isso. Sua carreira acompanha há muito tempo, temos muita coisa para falar e vamos falar. Bico, primeira pergunta é uma tradição do programa. A primeira pergunta é sempre sobre como a pessoa começou naquilo pela qual se destaca hoje. No seu caso, como eu já disse, ator conhecido, produtor cultural, professor, vamos falar sobre isso. E também gestor cultural, como você já foi. Mas como é que foi a sua infância? Você queria ser ator desde pequeno? Você nasceu em Natal, você é natalense? Sou nascido em Natal. Fala sobre sua infância. Eu sou nascido em Natal, eu tenho uma família com um pé em Santana do Matos, né? Eu tenho ali meu pai, que morava, teve a infância dele ali em Nova Descoberta, atrás dos Correios. Sim. E meu pai, ele não era um frequentador das artes, né? Nem um apreciador, mas não era uma pessoa das artes. Era um boêmio. Digo era que ele não é mais boêmio, né? Depois do AVC que ele teve há alguns anos, então... Meu pai é vivo, né? Vive com minha mãe, parte dos meus irmãos. Mas ele era um boêmio, um cara que adorava farras e gostava muito de futebol, né? Meu pai foi presidente do time da Inserv, era diretor da Inserv, que era uma famosa empresa de segurança aqui do Nordeste, né? Exatamente. Rui Barbosa, que já foi deputado, diretor do ABC, era o dono da Inserv. Meu pai era o presidente do time e diretor da Inserv, um braço direito de Rui Barbosa. E eu tinha, meu pai, a relação que eu tinha com meu pai era do botequim, do futebol e, consequentemente, aquela tríade, né? Cerveja, futebol e samba, né? Nossa. Meu pai, isso desde pequeno? Desde pequeno, eu era o filho que gostava de dar rolê com meu pai. Meu irmão mais velho não gostava e eu adorava, né? Ia muito para as rocas ali. Isso pequenininho? Pequenininho. Eu vi muito. Depois de mais velho, eu conheci Debinha pessoalmente. Mas Debinha, eu via você cantando nas rocas. Nossa. Carlos Zenz, né? Que bacana. Toda essa turma, assim, que acabava o futebol e tinha barca, né? Então, eu tenho essa relação ali. O que mais próximo que meu pai me formou no campo da cultura era essa relação do futebol e do samba. Que o futebol tem uma relação cultural intrínseca, né, com a formação do povo brasileiro. E eu tinha um tio, irmão do meu pai,
chamado Jobessé Alípio de Macedo, né? E tio Jobessé, ou Bessesa, era também um boêmio, mas um dos maiores artistas plásticos que eu conheço, né? E eu cresci vendo meu tio pintando, e meu tio era um retratista incrível. Não sei se você lembra, ele tinha era organizada uma exposição aqui no... Não sei se chegou a vir aqui para Bardalos, Lula talvez lembre. Era a exposição dos canhotos, né? Tinha assim, era só artista canhoto. Isso. E meu tio era um dos... Sempre ele expunha, né, nessas exposição dos canhotos e tal. Ele chegou a dar aula ali na escolinha Newton Navarro, ali na Fundação José Augusto, né? Ele era um figura desse meio das artes visuais. E eu cresci ali com meu irmão, um pouco mais velho que eu, sou de 87, ele de 84, meu irmão desenhando quadrinhos e eu indo junto. Só que meu irmão desenhava mais que eu, só que eu enveredei para a veia artística e meu irmão não. Então, quando eu chego no Antônio Severiano, que é o Tonhão, a escola ali do Conjunto Pirangi, e já tinha essa ideia, rapaz, eu quero ser artista, eu quero ser artista. Isso com quantos anos, Bico? Com 10, 11 anos. 10, 11 anos. Queria ser artista e dizer, não, mas para eu ser artista e agradar a família com um título de doutor, o que é que eu faço? Arquitetura. Eu botei na minha cabeça que arquiteto era uma coisa mais próximo dessa lógica mercadológica, né? E tinha um título que aí, hoje eu vejo, né? A profissão de arquiteto tem muito um glamour por trás dela, mas eu conheço muita gente que termina a arquitetura e vai para as outras áreas, que é muito ralado, né? Se você não é de uma família tradicional da arquitetura, se você não tem um escritório, né? Tem todo um histórico. E nesse processo eu botei na cabeça que eu ia aliar artes visuais, então até aí o teatro nunca tinha entrado na minha vida, nunca tinha feito nada. Você já tinha assistido peças de teatro? É, assistido em escola, assim, coisa desse tipo. Tá. Aí um dia a gente saiu, eu saí a Insev faliu, né? Meu pai ficou desempregado, eu saí da escola particular ali do Conjunto Pirangi, que era Mundo dos Inocentes, virou Colégio Ação, e fui para o Tonhão, né? A Escola Municipal Antônio Severiano, que existe até hoje. A minha vida toda hoje eu dei uma palestra lá, um bate-papo, uma oficina para o pessoal do Conselho de Cultura de Parnamirim. Minha amiga Natália estava lá, foi ela que fez o convite. Isso. E eu falei um pouco dessa minha história com Parnamirim, que a vida toda eu nasci na Abel Cabral, mas usufruí dos serviços públicos naquela época que ainda não se chegava às coisas de Parnamirim, ali em Nova Parnamirim, né? Então Nova Parnamirim era um limbo, nem era de Natal, nem era de Parnamirim. E é mais longe de Parnamirim do que de Natal. Então eu usufruía os serviços públicos do bairro Neópolis, do Conjunto Pirangi. E quem está lá dando uma oficina, eu vou para estudar de manhã, na época quarta série, hoje quinto ano, lá até a quarta série era de manhã, quinta série era tarde, né? E eu, estudante da quarta série, nos intervalos eu vi na sala um povo brincando lá. Quando eu fui ver era Galvão Filho, né, nosso mestre Galvão Filho, ator, músico, artista visual também. E Galvão Filho brincando de teatro João Redondo com a criançada. Um grupo, eu disse, rapaz, eu olhei, eu disse, ano que vem eu vou fazer isso aí, que eu não podia fazer porque era pela manhã. Então eu tinha que estudar de tarde para poder fazer de manhã. No outro ano, Galvão passou nas salas com as fichas de inscrição. Eu disse, vou fazer. Pedi a ficha, me inscrevi. Cheguei em casa, avisei a minha mãe, né? Disse, mãe, minha mãe confiava muito em mim. Eu sempre tive um jeito velho, né? Acho que você me conhece há um tempo. Sempre pareci ter uma maturidade maior do que a minha idade, né? E eu disse, mãe, vou fazer. Ela confiou, é de manhã e tal. E Galvão tinha uma metodologia até não tão pedagógica. Eu estava a criançada no chão, ficava olhando para a cara dos meninos, cara triste, de feliz. Aí saiu uma seleção, ele... Rodrigo, não era Bico na época. Não era Bico na época. Apesar de eu ter ganho o apelido de Bico lá, né? Porque foi o Bico. Na minha rua era Patinho, né? Aí na escola um cara disse, deixa de bico. Aí virou Bico, ficava puto. Era a próxima pergunta, mas já foi respondida. Ficava puto, revoltado. Se ficar puto, pega o apelido. Aí, né? Foi o caso. Foi o caso. Aí pegou, enfim, aí virei Bico lá, Rodrigo, né? Aí fui selecionado. E tive um ano de experiência com o Galvão incrível, né? O Teatro de João Redondo, para mim, me ensinou o improviso, me ensinou... Eu já tinha, sempre falei muito alto, né? Sim. Então, eu já tinha essa projeção vocal muito potente.
e me trouxe também para esse universo da cultura popular, da brincadeira, né? Aquela homenagem a Chico de Daniel, a primeira vez que eu vi Chico Daniel, né? Pô, me encantei, era um negócio incrível. E daí não parei mais, Cefas, né? Assim, aí eu olhei para as artes visuais e a partir desse momento as artes visuais sempre esteve a reboque do meu fazer teatral, né? Porque eu fazia os cartazes, alguns figurinos, alguns cenários, né? Até hoje, né, eu faço design gráfico para amigos que pedem, arranjo um tempo lá e faço, né? Então, assim, as artes visuais hoje tá nesse campo. Já fiz mural de grafite, né? Eu adoro, uma coisa que me leva, né? Tanto minha filha, Odara, mais velha, ela é assim, ela faz desenhos assim incríveis para a idade dela, 9 anos. Ela já tá com 9 anos? 9 anos. Eu lembro quando eu segurava ela no colo, rapaz. Verdade. A Nanda segurava ela no colo. Exato, e ela tava lá na lojinha Doida por Mangá, sim, a lá loja na Fiat, de Ananda. E ela tava Vanessa lá, falou e comprou os mangás, comprou eu tenho até hoje foto de Ananda segurando Odara no colo, lá na Cigarreira do Gil. Eita, verdade, eu lembro. A Ananda tava numa vinda dela, né? Ela não tava morando aqui, tava no exatamente. Rio, aí veio. Exato, lembrei. Mas, rapaz, aí pronto, anos. Aí não parei mais, Cefas. E aí as artes visuais ficou nesse reboque do fazer teatral. Vamos fazer agora um alinhamento, isso já com 11, 12 anos. Isso. Aí como é que foi a continuidade? Com 13 anos já é pré-adolescente, já está na adolescência. Como é que foi a junção da adolescência com as coisas naturais da adolescência, o crescer da adolescência, eu costumo dizer a boemia do seu pai sim, ao mesmo tempo com essa nova paixão, o teatro. Como é que foi essa fase, Bico? Eu costumo dizer que eu nunca dei trabalho para minha mãe na adolescência. Nunca tive. E eu nunca esperei que ela me dissesse, né? Na fase, por exemplo, que meu pai se separou da minha mãe, né? Minha mãe foi vender quentinha, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 11, 12 anos. Então eu entregava quentinha. Não vou fazer aqui nenhum tipo de louvação ao trabalho infantil. Sim, né? sim. Era uma dinâmica daquele período. Minha mãe estava... Meu pai demitido da Insev, separada. Sim. Mas ali eu pegava uma bicicletinha Monarch feminina, né? Que de uma prima minha, não tinha problema. Usava, não tinha essas coisas. De mulher, não pegava, dava um sininho, amava, botava as quentinhas aqui na mão e entregar quentinha. Já vendi picolé na época para ajudar ela. Então, tinha uma dinâmica assim de ajudar muito minha mãe, de ser o filho velho, né? Aprendi a cozinhar com ela, assim. Aí ela foi trabalhar na Alpargatas e eu meio que era quem fazia o jantar da criançada lá, dos meus irmãos, né? Nunca lavei louça, odiei lavar louça. Aí minha irmã lavava louça e eu cozinhava. Ficava nessa estilo cooperativo. Até hoje é assim, até hoje é. Então, eu nunca fui um adolescente trabalhoso. E nesse período, né, da 5ª série, quando o Galvão encerra o projeto, da 6ª série à 8ª série, eu fico no Antônio Severiano, um órfão, mas, bicho, a chama acesa, né? Então, assim, nesse período eu tentei... Meu irmão era do movimento estudantil, era do PCR, da juventude do PCR. Nossa. E aí eu sempre olhei ali e disse, não, eu gosto do movimento do meu irmão, acho um pouco radicalizado, eu já tinha esse olhar, assim, eu acho que... Foi um embrião da sua entrada no PT? Sim. Meu irmão sempre me influenciou muito, né? Tanto artisticamente quanto politicamente. Ele teve uns erros de percurso na trajetória, no pensamento político dele, mas eu segui minha linha e minha coerência. Eu sempre achei radical demais o PCR, naquela época, era UJR, União Juventude e Revolução. Sim. Tentei fundar Grêmio, mas isso organizava o time de futebol da escola, todo trabalho meu tinha arte. Eu lembro que eu tinha aquelas coisas de estudar, livros, né, de literatura, e a gente leu o Paradático da Divina Comédia. Eu fiz um tabuleiro, parecia um jogo de tabuleiro, e com as esculturazinhas que eu fazia de massinha, de durepox, esculturazinha, eu já adoro fazer também. Escultura da Divina Comédia? Com a cabeça, tipo que para fazer o Dante Alighieri indo nos círculos, era uma cabecinha e era um tabuleiro, né? Então, assim, a arte ela sempre teve muito presente, eu usava em tudo, né? E aí, mais na frente eu até vou falar de uma experiência que eu tive na arquitetura, né? Porque eu acabei fazendo arquitetura, né?
mais na frente eu mais falo. Na frente, isso. E ali no Antônio Severino eu fiquei naquele limbo e tal. E eu montei um grupo de teatro com um amigo lá, o meu amigo Felipe, eu não estou lembrando o nome, mas hoje ele mora em São José de Seridó, me levou um dia lá para dar uma oficina para um grupo. Ele disse, eu reativei o nosso grupo em São José de Seridó, dando o mesmo nome, né? Aí eu fui lá, dei uma oficina, acho que era no início do meu namoro com Vanessa. E eu indo para Carnaúba, né? Caminho, dei uma desviadinha, fui lá. Mas aí um dia eu fui com o Felipe para um forró no bairro. Felipe, bora, Bico, um forró ali no Coeduc, que hoje é o prédio do TCSol. E quem estava organizando o forró era a Monique, né, que é a fundadora do Grupo Facetas, que era professora do Berilo, era mãe, o Coeduc era uma cooperativa de pais, né? Então ela era mãe cooperada do Coeduc e organizava esse São João. Aí ali eu conheci Monique sem nem imaginar que Monique ia ter aquela importância toda na minha vida, né? E aí conheci e pronto, beleza. Aí terminei a 8ª série, fui pro Berilo. Aí do Berilo eu entrei no Facetas. Começa a minha história com Facetas. Pronto. Exatamente. Vamos falar sobre o Facetas ou vamos falar sobre vamos dar arquitetura? Uma respirada e falar uma poesia? Vamos, ora. Eu tô querendo aprender a decorar essa poesia, sabe? É uma poesia que eu fiz. Opa, vamos lá. Antônio, eu recitei hoje lá e sempre que eu tô no lugar onde eu sou, digamos, o convidado, né? Sim. Eu recito essa poesia para tentar aprender. É um galope, né? Opa. Antônio Francisco falou: meu nome é Antônio Francisco Teixeira de Melo, nasci, não sei. Isso. Aí eu vou fazer um parecido, né? E diz assim: tomar um gole, né? Isso, pro galope ficar. Tomar, assim, eu não sou. Aí, das artes, o que eu não fui bem até hoje é na música, né? Eu tô tendo uma experiência agora junto do grupo de teatro Cláudio de Shakespeare, que eu tenho que cantar, tenho até dando uma melhoradinha, mas quem sabe, né? Enquanto estiver vivo eu vou estar produzindo. Mas em performance de recitar poesia você é fenomenal. Vamos lá. Vamos lá. É assim, ó. Você vai ver que tudo isso que eu falei aqui tá aqui nesse poema. Oba, vamos lá. Nasci em Natal, em terras potiguares, criado na rua, jogando e brincando. Também gostava de ficar desenhando, subindo o morro junto com meus pares. Assim eu ia me espalhando nos lares, aprendendo os ensinamentos do mundo. A imaginação virou um poço profundo e assim comecei a me espalhar. A arte em mim criou seu lugar e aqui me firmei nesse solo fecundo. No teatro comecei com o João Redondo, boneco animado. No pátio da escola, me dividi ali entre a arte e a bola. Assim eu aparecia e ia me expondo também. Nos debates eu ia me impondo. Na política estudantil me envolvi. Assim me informei, me desenvolvi. Apelidado de bico, eu ia bicando. Onde dava para entrar, eu ia entrando. E assim, bem cedo, muita coisa vivi. Depois conheci o grupo Facetas, que é Mutretas e outras histórias. Grupo que mudou muitas trajetórias, tirou dos casulos muitas borboletas. O teatro é grito, são minhas trombetas. Com ele me formei cidadão e artista. Sou engajado, também socialista. Foi assim que entrei na universidade. Cabeça feita e bem jovem na idade. Gosto de poesia, só não sou repentista. Aqui eu falo um pouco de mim, essas palavras são bem muito poucas, só falta deixar as pessoas bem moucas, pois sempre falei bem muito alto. Por isso me jogaram em cima de um palco para muita poesia por aí recitar, sem nunca ter medo de me arriscar, e pelo mundo eu vou me espalhando, pois quero seguir por aí encantando, e a luta na arte tem o seu lugar. Meu pai é Betinho, minha mãe é Tica, sou filho da classe trabalhadora. Monique é minha eterna professora. Tudo isso em mim se corporifica, também me orgulha e dignifica. Tenho ousadia, não peço pinico, com sol em leão eu digo que fico. A vocês agradeço a vossa escuta e peço que nunca fujam da luta. Sou ator, sou poeta, sou Rodrigo Bico. Nossa! Muito! Muito. E eu quero ir aumentando, né? Porque acho que eu já fiz mais coisas aí. Vai acabar aumentando, né? Já tem pergunta aqui, a gente vai passar para... vamos lá. Outra pergunta. Carlos Lima, o Carlinhos Bem TV. Olha aí. Velho amigo, boa noite. Cadê a cabeleireira?
Não a sua, Cefas, a do amigo. Ah, sim, né? Eu cortei pro carnaval, né? A cabeleira, né? Os dois mais jovens eram cabeludos. Tá certo, Carlinhos. Carlinhos me conheceu quando eu tinha o cabelo compridíssimo. Ah, tá certo. Eu já vi fotos. Já vi fotos. Tem um comentário dele lá de baixo. Tá bom. Embaixo. Ah, embaixo, desculpa. E ele continua. No jornal moçoroense, quem entrava tinha um senhor chamado Vovô, isso, que sempre colocava apelido em quem fosse do jornal. O meu ele colocou e bem te vi. E você, o conheceu? Cosme, o Vovô. Sim, mas eu já tinha um apelido colocado de Totó, quando trabalhei na Gazeta, porque eu tinha cabelo comprido e botava um Totó. Ah, é bico. Não, pensei que era pra mim. Conheci não. Ah, você o conheceu, o Cosme? Sim. Você conhece Mossoró? Não, conheço Mossoró, mas não conheci os jornalistas. Os jornalistas, de Mossoró, né? Isso. Já ouvi muitas histórias, né? Dos editores, né? Isso. Como é o nome da Luz, como é o nome dele? Da editora lá de Cordel, muito famosa também, que teve. Gustavo Luz, Gustavo Queima Luz, Bucha. da Queima Bucha, Isso. conheci. Eu né? fazia jornalzinho com o Gustavo. Era incrível a Nos história anos da 90. Queima Bucha. Muito, incrível, muito. Incrível. Gustavo, quando vier aqui, apesar dele ser muito tímido, Ele é muito, né? Mas gosta tem de uma... muita história. E tem gosta de beber. E tem muita história pra contar. Isso, como as cervejas, viu, Gustavo? Se estiver assistindo. Valeu, Carlinhos. Continua aqui comentando. Yolanda Suassuna tá aplaudindo. Valeu, Yolanda. Continua aqui acompanhando. Arlane Rodrigues. Minha amiga Acho Arlane, que você conhece. maravilhosa. Boa noite, Arlane. Beijão. Você viu muitos saraus, eu e ela fazendo os saraus. Muitos mesmo, a gente vai chegar lá. Vamos embora. Sarau da Aliança Francesa. Era. Produzido por José Correia. Isso, a Arlane fazia comigo os de Eduardo Gosso, da S Livros. Isso. Né? A gente fazia as performances lá, era muito legal. Muito bom. Continua assistindo, viu, Arlane? Faz perguntas se quiser. Caio Macário, boa noite, Caio. Valeu. Rony Filho, Grande Bico. Isso, Rony Filho é agente de cultura lá de Martins. Opa, olha aí. Acompanhando aí. Estamos sendo assistidos lá nas montanhas, lá na serra. Valeu, Rony. Continua acompanhando. Massa, Tem mais aqui? Tem. Arlane está dizendo show. Valeu, Arlane. Continua acompanhando aqui o show. É porque ela tem que completar. A Arlane está completando o cordel. Sou Sim. pai de Odara e Amandu e Thier. Faltou isso. Exatamente, essa parte que eu tenho que colocar. Olha a puxação de orelha aqui de Arlane. Eu acho que quando eu escrevi esse cordel, Yamandu já era nascido, Vanessa, esse galope. Foi no laboratório do Klaus de Shakes, 2020. Foi não, Yamandu, ou você estava grávido, ou ele estava nascendo. Não, foi antes da pandemia. Yamandu não era nascido ainda. Então já tá na hora de atualizar. Tá na hora, Valeu aqui o toque, Arlane. E nossos filhos têm nome de poesia, né? Isso, a gente vai falar sobre eles. Vamos comemorar aqui, porque exatamente há 15 anos rolou o aniversário de Pedro Abecha aqui. Você tava nesse aniversário? Eu acho que eu tava. Show de Geraldo Carvalho ali na encruzilhada ali de Nazaré. Eu tava. Foi quando eu conheci Vanessa. Você conheceu naquele dia? Naquele dia, 26 de fevereiro de 2010. Olha aí, um brinde. Nossa, um brinde. Um brinde. Aos 15 anos. E a gente veio aqui pro casal, Beco da Lama, né? Reencontrar. Aquele olha só. dia eu tava totalmente embriagado. Não, eu só lembro de fiquei. flashes. Eu fiquei, mas é isso. Registrado aí, viu, meu amor? Por falar em Geraldo Carvalho, eu vou dizer em primeira mão. Geraldinho Carvalho, entrevistado aqui no Conversa Botequim, dia 9 de maio. Ele vai estar em Natal. Ele vem pro show do 6h30, abrir para Michael Sullivan. Eita, dia 7 e dia 9, já confirmado. Dito agora, Geraldo Carvalho no Conversa Botequim. Chamar ele para a festa de 15 anos de casamento, né? Exatamente. Do encontro. Vamos fazer. E você e Vanessa aqui, dia 9 de maio. Vamos montar o palco ali. Isso. De frente a Nazaré para fazer essa... Olha aí, Geraldinho. A gente sai daqui e vai para lá. Isso, vai ser massa. Dia 11 eu vou estar viajando pro Rio, então tem que ser... Então tem que ser tudo. Dia 7 o show de Geraldinho de Teatro Alberto Maranhão. E dia 9 Conversa Botequim aqui. Depois comemorando os 15 anos de Vanessa e Bico. Pronto. A estadia de Geraldinho aqui e celebrando para você já... Se ele estiver vendo, ele vai gostar da ideia. Vocês já viajam por Rio já celebrados e comemorados. Como era o nome do álbum? Manhã Sensa. Bom demais aquele álbum de Geraldinho. Muito. Valeu, Geraldinho. Se estiver assistindo a gente, um beijo. Você sempre tá. Que está totalmente ligado à minha ida pro Berilo, viu? O Geraldinho? Assim, por quê? Então vamos conversar sobre isso. Porque quando eu chego no Berilo, tem duas professoras muito marcantes para minha vida, né? Que é Monique e Maria José, que você conhece muito bem. Quem é?
Maria José. Leninha. Ah, Leninha. Primeira a companheira de Dorian Gray, foi Isso. companheira, mãe de Cíntia. Isso, de nossa. Dorian Lima. Foi sua professora? Foi minha professora no Berilo. Não então, sabia. Monique e Maria José são muito amigas, né? Nossa. E Maria José e Monique levavam muito Geraldo pro Coeduc, para aqueles projetos, o Artista do Ano. Isso, exatamente. Monique e Maria José faziam um projeto Nestlé, que era uma época que o Nestlé mandava uns bags de livros de poesia, né? Foi ali que eu conheci Manuel Bandeira, recitei o poema tirado da notícia de jornal, aprendi a recitar. Então o Facetas está nesse meio. Monique e Maria José colocam essa coisa da poesia na minha vida, né? Eu já vinha já entrei no João Redondo, Sim. já vinha das artes visuais e chego no Berilo, né? Entro no Facetas, já entro e tem essa coisa do trabalho que Monique fazia com poesia, né? Tem um projeto de Monique, Cefas, que era incrível, assim, eu nunca vi igual, eu acho que ela precisa falar mais sobre ele, que era o Assalto Poético. Porque nós aqui no Rio Grande do Norte, né, eu não era nem boêmio, não frequentava nem o Beco da Lama, nunca imaginava que no dia 14 de março, aqui existia uma profusão, né, de saraus aqui no Beco da Lama, e Monique fazia o 14 de março no Berilo. Ela tirava o dia do Dia da Poesia, Sim. pegava o grupo, dividia umas poesias para o grupo e fazia o assalto poético. Ela só comunicava aos professores, olha, os meninos do grupo, os meninos e meninas vão assaltar a aula com poesia. Que bacana. Né? Aí eu disse, incrível, aí, né? E vamos lá, Monique, ela dividiu. E eu lembro que um dos poemas que eu peguei foi poema tirado da notícia de jornal, que parece uma notícia, né? Quer recitar? Eu não sei se eu lembro, né? Era João Gostoso, era carregador de feira livre e morava na rua 20 de novembro, no barracão sem números. Certo dia ele chegou na Lagoa Rodrigo de Freitas, bebeu, cantou, dançou e morreu afogado. Era isso, né? E lembrei, quase tudo. Deve ter tido algumas coisas aí. Basicamente isso. Eu acho que foi acertando tudo. Isso, e eu não sabia, mas conheci ali Estou Farto, do Lirismo Comedido, né? E é o nome que dá ao Clowns de Shakespeare, que é o grupo de parceiros hoje, que eu estou trabalhando junto com eles, né? Então, a poesia entrou ali na minha vida também, né? Então, ali eu não escrevia ainda. Hoje eu escrevo coisas, eu acho que esse ano é um ano que eu quero lançar um livro de poesia, assim. Eu acho que eu estou merecendo já de toda essa trajetória. Muito bom. Sou conhecido muito como um ator que recita poesia. Exatamente. Tenho várias poesias, mas recito pouco minhas poesias, né? Então, eu preciso esse ano lançar um livro de poesias para celebrar essa minha trajetória junto à poesia da cidade. Com certeza. Né? Porque a gente tem uma história aí, né? Então pronto, depois que eu entrei no Facetas, não parei, né? Eu entrei no Facetas em 2002, o grupo completou 25 anos em setembro do ano passado e minha trajetória de vida se confunde. O grupo era com o grupo. Monique, que é a criadora, você entrou, Enio já estava lá? O grupo ele surge num projeto de uma professora, de um estudante de artes cênicas. Monique era formada. Sim. Quando eu nasci, Monique estava se formando em ciências sociais. Sim. Ali por volta de 87, 88. Monique conhecia Marcos Bulhões, daquela turma de Múcia Teixeira, né? Uma turma muito integrada ali, aquele galera que ia pra Pipa, né? Nosso amigo Pegado, Monique era muito amigo de Pegado, de Sueli, era a turma de Neópolis ali também, né? Monique foi criada ali. E Monique tinha formação em ciências sociais e mas naquela época, quando a formação em artes era muito precária, os professores de artes eram um professor de história para complementar a carga horária. Não se tinha a obrigação de ser um professor de arte, né? Entendi. Que é uma luta do movimento ao longo dessa trajetória. E Monique acolheu uma estudante chamada Maria do Desterro, que foi dar uma oficina, um estágio, e ela foi embora. Aí os alunos, e aí, Monique? Nesse meio estava Ana Leopoldina, não sei se você lembra, Ana Leopoldina é professora do município de Parnamirim, sim. Lá em Pium, do Mulherio das Letras, Nízia Floresta. Aninha era fundadora do grupo, Enio fundador,
Monique, né? Assim, das pessoas mais conhecidas, né? Mas aí tem uma turma de jovens que participaram. O nome do grupo é dado hoje pelo diretor de arte e cultura do Beco da Lama, da Samba, né? Que é Massinho, que sempre está comigo. O nome é de Márcio? O nome ele que deu. Massinho, ele era estudante do Berilo. E Monique fez um concurso na escola para entregar uma caixa de chocolate para quem... O prêmio era uma caixa de chocolate para quem desse o nome escolhido. Ele deu esse nome enorme, né? Facetas, Mutretas e outras histórias, né? Nossa. E a gente é um grupo, inclusive, que tem um... Sempre quando a gente acaba o espetáculo, a gente grita Facetas, Mutretas e outras histórias, né? É uma característica do nosso grupo, né? E Massinho criou esse nome e aí a trajetória dele também sempre volta. Hoje Massinho é diretor do Facetas, hoje ele integra as ações do Comitê de Cultura, né? Cuidando dessa parte de comunicação, que é onde ele atua mais fortemente, né? Então, lá atrás, Enio, Monique, Massinho, Aninha fundam o Facetas e Monique, a partir da fundação do grupo, faz vestibular e entra no curso de arte cênica. Ela faz vestibular sem dizer a ninguém. Elas vai que eu não passo e não vou passar vergonha dos meus alunos, né? Aí, a partir dali, ela entra na sua segunda graduação, que hoje é a graduação que ela assumiu, né? Ela depois fez mestrado, hoje ela é professora de artes do IFRN de São Paulo do Potengi, né? E Monique coordena essa trajetória do grupo durante todo o período escolar que a gente vive, de 99 a 2006, e o início da trajetória do grupo no antigo prédio da Coedu, que hoje tem Tecessol, né? Ali até 2009, Monique tinha uma atuação muito forte. Com a ida dela para São Paulo do Potengi, para o IF, diminuiu um pouco, mas Monique é como uma conselheira, né? E está perto de se aposentar agora. Quem sabe aposentada consegue agora se dedicar, né? Ao teatro, inclusive como atriz. Monique já fez trabalhos muito bacanas como atriz. Maravilha. Enfim, é isso, né? Então o Enio é fundador. O Enio hoje não volta a fazer teatro, né? Tá despontando aí no audiovisual nacional. Fez Cangaço Novo 1, tá no 2. Fez Sintonia agora no Netflix, né? Guerreiros do Sol, que vai para Globoplay, vários longas no Brasil, né? Então ele tem seguido essa sua trajetória aí no audiovisual, a gente entende, né? E felicita o caminho demais que ele está traçando. Temos livros hoje? Vai sortear 2 livros, quem comentar, tá. Olha aqui, vamos sortear 2 livros aqui. Para quem interagir, né? Para quem interagir. Entre todo mundo que já comentou e quem vai comentar até o final do programa, vamos sortear aqui A Vida e Obra de Câmara Cascuda em Carroça Caída, uma contação de história na feira, de Adélia Costa, presidente da SPVA, que está aqui. Livro que ela lançou dia 30 de dezembro e deu gente. E deu gente. É um livro maravilhoso. A Adélia foi entrevistada aqui, aliás, foi a última entrevistada do ano. Ó, e uma camisa das Kengas aí, ó, ele também. Nossa, tá camisa, chegando. vamos sortear a camisa das Kengas, que maravilha. Domingo estarei aqui, né? Não sei se estarei de Kenga, né? Todo ano eu fico naquela dúvida. Você já veio de Kenga? Já fiz sucesso. A gente tem foto aqui dançando cancan. Eu, você, Alexandre Mota, atual. Teve um ano que eu fiquei em segundo lugar. Eu lembro. Nas Kengas, não ganhei. Porque... Foi o ano que você escorregou no palco? Foi. Porque rolou uma. Porque eu disse, não ganhei só porque eu sou hétero. Eles não iam dar um prêmio. Um hétero já ganhou, Lula, as Kengas? Nunca um hétero ganhou. E eu quase quebrava. Quase. Oi? Já ganhou hétero, Lula? Eu não lembro, não. É verdade. Você ia ser o segundo hétero a ganhar. Não é verdade, é verdade. Eu torcendo por você. Não é, rapaz. Bem maguinho, era bem maguinho. Quando você escorregou e caiu, eu não sei se aquilo era uma chuva danada. Ou se aquilo melhorou. Foi. Eu pensei, quem bateu uma foto ótima foi Abdon. Cláudio Abdon. Eu acho aqui, ó. Não posso divulgar. Eu estava com meus filhos. Vão pros meus anais. Literalmente. Nossa. Literalmente. Oi? Não, Cláudio Abdon. Sim, Vanessa disse a minha Cléo Pires. Né? O programa entrou no modo quinta série, mas a gente vai voltar pro sorteio. No modo Kengas. É modo Kengas, o modo Kengas. Quinta série não. Vamos falar. Respeita as Kengas, viu? Vai ter um sorteio pro livro de Adélia, tá aqui, entre quem comenta. Vamos sortear também o livro Sem Amor Eu Nada Seria,
organizado por Adélia Costa. Peraí, tudo ao mesmo tempo agora, olha aí. Queijo de coalho oferecido pelo... Opa! Olha aí. Meu prato preferido. Eles já sabem, sempre quando eu chego aqui, né? Eu peço o meu queijinho à milanesa. Pronto. Tá aqui o queijo, vamos lá. Pode ir comendo, Bico. Pode falar. Faça cerimônia não, tá? Só a gente aqui. Sem Amor Eu Nada Seria é um livro, uma compilação de quantos poetas e cronistas, Adélia? 100? 120 poetas e cronistas. Vai ser sorteado também. Sem Amor Eu Nada Seria. Um livro bastante interessante. Já ganhou o prêmio, o livro. Foi menção honrosa no Troféu Cultura, organizado por Toninho Silveira recentemente. Parabéns à SPVA, parabéns à Adélia. E vamos sortear aqui uma camisa das Kengas, as citadas Kengas aqui. Quer participar do sorteio? Faz um comentário aqui, passa para a produção passa pra gente, tá? Olha aí, olha aí. Participa do sorteio, Muito tá bom? Dizendo seu nome. Lembrando que aqui domingo de carnaval é o desfile das Kengas. Desfile, na segunda o baile dos artistas. Isso. Todo ano eu tô. Ano passado eu trabalhei aqui. No dia Lula tava sozinho no balcão. Olha eu aí. bebo, virei balconista do Bardalo. Eu tenho história pra tudo aqui. Você bebe balconista do Bardalo de uma segunda de carnaval. Já passei até mal no Bardalo já. Mas vamos passar. Não, só vai bebendo, vai se animando. Eu já dormi aqui, Lula fechou o portão. Não acredito. Eu já almocei na cozinha. Rapaz, eu tenho que pagar. Jantei na cozinha. Eu tenho que pagar essa matéria aí. Mas viu? escorregar no palco das Kengas vestido de Kenga, não. Verdade. Aí não. eu nunca fiz. Não. Agora, entrar na cozinha do Bardalos é um lugar inviolável. Já jantei na cozinha do Bardalos. Não, é um lugar inviolável, Lula. Ele tá com essa moral todinha. Dormir, a pessoa aqui é chutada quando dá 1 da manhã. Quando o sino toca... Não, ele não chuta mais não. Não, Lula mudou muito. Não chuta mais mas não. a comunidade... É porque tem menos gente morando aqui perto também, aí tá podendo esticar um pouquinho mais, né? Ei, vamos voltar pro assunto. Vamos voltar pro assunto. Vamos sortear também uma camisa das Kengas, ou seja, vão ser 3... Ponto, isso. Adélia, comenta alguma coisa aqui para ser sorteada, vai que... Enfim. Vamos lá, virou um debate agora. Virou um debate aqui, vamos voltar aqui. Bico, vamos voltar aqui. Bico, fala do Facetas, Mutretas e Outras Histórias. Perfeito. Eu conhecia você e já conheci você estando no Campo Facetas. Comecei a assistir peças, eu sou encantado com a ida ao teatro. A ida ao teatro, eu amo a ida ao teatro. Você é fã, é verdade. Eu fui em várias, mas muitas mesmo. É verdade. Umas 5 ou 6. Minha e filha sempre era diferente. Era sempre diferente, é uma peça hilariante. Depois teve o Bizarro Sonho de Steven, que é outra vibe. Mas fala sobre essas peças. Como é que foi? Como é que era a criação das peças? Como é que vocês montavam as cenas? E como é que era o resultado? Qual era o recall que vocês tinham? Fala sobre as peças do Facetas. Monique, né, tinha essa formação que eu falei das ciências sociais, né? E Monique sempre teve um olhar muito político perante a vida, né? E eu acho que ela sempre colocou muito isso nos trabalhos, né? Principalmente quando a gente estava dentro da escola. Até quando a gente fazia um Ariano Suassuna, que foi uma peça da gente que projetou a gente para a cidade, uma peça lá do B de Ariano Suassuna chamada O Casamento Suspeitoso. Eu fazia um gago incrível, que era o Gaspar, e que foi um personagem que me fez ficar conhecido na cena teatral potiguar. Sim. João Marcelino se encantou com o trabalho, né? Enfim, muita gente incrível viu o Casamento Suspeitoso, e isso para mim foi muito massa. Então o próprio Casamento Suspeitoso, ele trata essas tramas de Ariano Suassuna, que por mais que elas não sejam da política assim panfletária, mas acaba refletindo a condição, né, daquelas figuras como João Grilo Escol, como Gaspar e Cancão, que são do Casamento Suspeitoso, né, das tramas de sobrevivência que eles fazem para poder chegar naquele patamar. Então o Faceta sempre teve uma pegada muito social, muito crítica nos seus trabalhos, né? E Monique tinha essa pegada da poesia, né? Você falou aqui da SPVA, e Monique Maria José me levava muito para os saraus da SPVA. Eu fui para um sarau inesquecível da SPVA, numa sede que a SPVA chegou a ter, era bem precária, mas ali na Frei Miguelinho, na Rua da Casa da Ribeira.
foi uma passagem rápida da SPVA por lá. E, por exemplo, uma pessoa que sempre me inspirou muito recitando poesia foi Zé Martins, né? Ah, sim. Então ele já foi presidente da SPVA. E onde eu chego eu digo isso. Quando eu tô num palco, ele tá lá, eu chamo ele para recitar uma poesia, né? Casa de Taipa, né? As poesias que ele, né, recita, e para mim sempre foram muito marcantes. Quando eu fui do DCE da UFRN, estava apresentando as caloradas, botava ele no palco. Então eu tinha muito isso, né, de ir para os lugares e ver esse debate social, político, e Monique tinha isso muito presente. Quando a gente começa a sair do Berilo, a gente monta o Casamento Suspeitoso dentro da escola e depois Dias Gomes com o Santo Inquérito. Santo Inquérito. Que aí dispensa comentários. Dias Gomes utiliza, né, a Inquisição para relacionar isso com a ditadura militar. Branca Dias. Branca Dias. Eu fazia o Padre Bernardo, inclusive. Sim. E era um trabalho que era apresentado no vestibular e a gente apresentou algumas vezes, foi para Mossoró, né, e tal. Muito incrível. E quando a gente sai da escola, Monique se candidata, eu sempre conto essa história, ela se candidata à direção da escola, ganha em número de votos, mas perde na paridade de votos de funcionários e professores. Aí a escola começa a fechar, a diretora da escola começa a fechar as portas para a gente. O grupo, que era a menina dos olhos da escola, começa a virar um problema dentro da escola. E aí eu já estava na universidade, disse, não, vamos sair. Aí Monique era professora, levou a gente para uma salinha do Coeduc ali, fundamos o CNPJ do grupo, criamos a associação, o grupo de teatro Facetas, Mutretas e Outras Histórias. A Arlane, que está assistindo, acompanhou todo esse processo, porque a Arlane era da turma de Monique. A Arlane estudava com Monique na UFRN, né, e acompanhou todo esse processo. E eu, aos 20 anos, eu me vi tesoureiro de um grupo, fazendo gestão financeira de um grupo. 20 anos? 20 anos de idade, escrevendo o projeto. Um ano depois aprovamos ponto de cultura naquele edital, quando Crispiniano passou a primeira vez pela Fundação José Augusto, né? E já tendo que assumir essas responsabilidades, né? Eu sempre fui no grupo mais novo, mas parecia sempre o mais velho, né? Assim, você gosta de burocracia, né, Bico? Já não gosto, não é que eu não goste, mas eu sempre... eu quando não tinha goleiro, eu ia pro gol. Sendo o menor do time de futebol, sim, eu ia pro gol. Porque eu disse, não tem goleiro, eu vou. E sou assim até hoje, entendeu? Não tem goleiro, eu vou pro gol. Ia lá. Não tem tesoureiro, eu assumo, né? Não vou dizer que era um bom tesoureiro, né, e tal. Mas comecei a entender essas coisas, o poder da escrita de projetos. Monique era uma exímia escritora de projetos, uma professora incrível, Maria José também. Então a gente ficava ali nessa relação e o grupo começou. Nisso o grupo, o Coeduc fecha suas portas enquanto escola e nos convida, depois que a gente aprova o ponto de cultura, para gerir esse outro espaço, que era um centro de educação, cultura e economia solidária, né? Porque tinha uma turma que era da economia solidária, queria trazer essa coisa da educação e da cultura, e a economia solidária permeando o pensamento, que até hoje é assim. Hoje quem vai no TCSOL, o que nos permeia é a economia solidária, né? Verdade. E porque a gente convive ali 6 grupos e tal, e a gente funda o TCSOL. Na época eu estava fazendo um projeto de encenação 2, estava estudando Milton Santos. Aí disse, não é centro não, é território, essa coisa de centro, a gente não é centro de nada, a gente já está fora da rota, né? A gente já está fora do centro, a gente já está na margem. Vamos chamar de TCSOL, Território de Educação, Cultura e Economia Solidária, e até hoje é o nome que a gente tem. E ali a gente começa a pensar que espetáculos a gente montava. Anchela Monte, poetisa, poeta potiguar, convidou, na época que a gente ainda estava na escola, para a gente fazer um sarau do lançamento do livro dela. Era o livro Temas Roubados. Ela pegava temas de alguns poetas, escrevia suas poesias. Monique montou uma encenação poética. Eu tomei gosto para esse negócio de fazer encenação poética. Nesse mesmo período, a Arlane me convida para fazer ali os saraus. E a gente transforma o Temas Roubados de Anchela no Momentos Roubados. Eu, Enio e Alex Cordeiro, que também era do grupo, hoje é do grupo Atores à Deriva, pegavam uma mesa de bar, 3 cadeiras e chegava, tipo aqui no Bardalos,
tenho dúvida se fizemos aqui essa performance. Era uma performance onde a gente transformou o texto em movimento corporal. No meio de a música rolando, e a gente botava a mesa, botava um vinho, e fazia umas coreografias, umas partituras físicas. A gente já estava entrando no teatro contemporâneo, na dança contemporânea, no teatro antropológico ali de Eugênio Barba, fazendo essas loucuras. E isso começa a apontar pra gente um caminho ali pro Bizarro Sonho de Steven. Mas a gente diz, a gente está sem espetáculo, precisamos montar uma coisa rápida. E eu já tinha feito a ida ao teatro com uma mulher, eu e a Sara Oliveira, num projeto de encenação da universidade a convite. Aí eu disse, Enio, tem um texto que eu fiz com a doidinha, bora fazer eu e tu, o Alex fica ali na produção, a gente chama a turma para todo mundo do grupo, mas encena eu e você. Ele topou. E era assim, uma loucura, né? Foi um primeiro convite, a nosso querido Zé Corrêa convidou, que ele queria fazer a ocupação lá de Nalva Melo, né? Isso. Com o Café Teatro lá. Que eu assisti em Nalva, foi uma das vezes. Uma das primeiras versões, assim, e foi uma catarse, né? Era um espetáculo. Já fizemos aqui no Bardalo, já fizemos no Zé Reira, já fizemos em Nalva, já fizemos em vários lugares. Olha, falando em Márcio Franco, ele chegou. Aí chegou Márcio Franco, olha aí. O dono do nome do Facetas, olha Márcio aí. Franco, né? E a gente ali montou a ida ao teatro, tínhamos os momentos roubados e começamos a pesquisa do Bizarro Sonho de Steve, porque a gente queria um espetáculo, botando a coisa da performance, das artes visuais, da dança contemporânea, num trabalho só, e que a gente não dependesse de ir para o teatro. A gente se notabilizou como um grupo de espaço alternativo. Sim. De montar espetáculos. Vocês já encenaram um Hamlet, uma versão hilariante de Hamlet. Isso. Que minha filha Nanda lembra até hoje. Exato, o Hamlet, na rua. A gente chama de Hamlet do Facetas. Isso. Porque era o Hamlet de Patrício Júnior. Aí fomos convidados lá pelos Jovens Escribas, junto com Klaus de Shakespeare. Aí sortearam, chegou na mão da gente, montamos, né? Teve duas formações, era uma eu, Enio, Giovana e Júlio Lima, e depois de Omar, depois Júlio chegou a fazer no lugar de Omar também, né? E que era um Hamlet comédia, era um grande escracho, era luta né? de espada. Quem conhece só com a Patrício mão. Júnior, Sim, né, sabe que ele gosta desse humor rápido, né? Então era na hora do Titanic, né? Ofélia era feita por um homem, né? Tinha toda uma pegada. A ida ao teatro, você é o marido e Enio é a esposa. Hoje, viu, Cepa, muita gente cobra. A ida ao teatro ainda vai se fazer? Eu acho difícil, porque Enio está num fluxo de não voltar a fazer teatro, né? E a gente reflete muito hoje, né? A coisa do blackface, de homem fazer papéis de mulheres. Enio não é uma mulher trans, Enio nem gay né? É um homem heterossexual. Então, você fica... Hoje eu não sei se nós voltaríamos a fazer, talvez por um recorte histórico, por um compromisso com a memória do teatro potiguar, né? Lula não tô derrubando o cenário. Ele não viu não, ele não viu não. Foi só um fio. Ele está entretido. Foi só um fiozinho. Mas é em tom de farsa, né, Bico? Assim, exato. É um tom farsesco. Isso. E a gente também não coloca, acho, nenhuma situação constrangedora. Não. O texto é de Cal Valentim, um texto do período ali entre guerras. Sim. A história original se passa na Alemanha, da escassez da comida, né, e tal. Mas é muito, assim, o cotidiano dos casais do mundo inteiro, né? Do Brasil, então, né? E a gente abrasileiriza, né, o Cal Valentim, né? Botando a Rita Lee na troca de roupa, né? Terminando... A cena em câmera lenta eu acho genial. Genial. Rapaz, no final a gente bota a música romântica, né? Cara, no ano que Michael Jackson morreu, a gente resolveu botar a música romântica do final, a música de... que não era uma música de... Não é Lupicínio Rodrigues, não. Era Dilermando Reis e era uma dupla, Dilermando Reis e outra era uma música, né? Foi dançando essa valsa que eu te conheci, amor. Aí, quando o Michael Jackson morreu, e foi assim, um dia depois a gente fez no antigo barracão do Klaus, que era de frente ao NP, aí disse, cara, temos que botar uma música do Michael Jackson. Vamos uma música romântica, pra você ver que eu não conheço Michael Jackson de nada, né? Aí botei aquela... que a letra tem nada a ver de amor, não tem nada a ver com amor, né? Mas é Ben, né? É a música do Ratinho, você tá falando? É isso mesmo.
E isso ficou, a gente, toda vez que fazia o espetáculo, a música era, né, a música de Michael Jackson, quando eu virava, porque tem um clipe que ele canta, né, no teatro, assim, com a camisa aberta. Ele canta com a camisa aberta. Aí como eu abri a camisa, deu tudo certo. Eu boto a rosa na boca e cantando. Essa cena é ótima. Então assim, virou um. E a gente tinha isso, surgiu uma coisa no dia, assim, a gente botava dentro do espetáculo, era uma pegada. E fazíamos em qualquer canto. Fizemos num assentamento lá de Livânia, em Canudos. Quando tinha a cena da salsicha e do pão, quando o Enio vai voltar, tava o cachorro comendo a salsicha. Sai daqui, sai! Aí volta com a salsicha mordida assim pra gente comer. Enfim, foi uma fase do Facetas ali que a gente precisou montar a ida ao teatro, Momentos Roubados, e iniciou a pesquisa do Bizarro Sonho de Steve, que só estreia em 2009, né? Que é uma fase do meio do grupo. A gente já é ponto de cultura, já aprova um primeiro prêmio nacional da gente, que era o prêmio Miriam Muniz. Isso. E começa uma aí outra... circulou, né? Aí circulando. Vamos falar. Antes de você falar sobre isso, Bico. Bora lá. Deixa eu ler aqui. Pra eu molhar o bico. Vamos olhar isso. Literalmente. E pra eu ler aqui que o pessoal agora tá querendo ser sorteado também. É verdade. Chega, deu uma alta no Ibope. Sorteio é bom, né? Sorteio. Edson Paiva. Estou aqui em Rafael Godeiro. Olha Tromba do Elefante. Eita, olha aí. Valeu, Edson Paiva. Acho que você conhece esse rapaz aqui, Márcio Franco. Olha aí. Cadê Márcio? Já sumiu? Tá lá fora? Tá ali. Tá ali, Márcio. Desculpa, Márcio. Ganhou o bingo das Kengas, viu? Ele ganhou o bingo Ganhou das a Kengas? caixa de Heineken, Eu não acredito, a não. caixa de pitu e a camisa das Kengas. R$50. Mas, rapaz... Disseram que foi marmelada. Porque É. agora eu sou o puxador oficial do bingo, né? Do Bardalos. Quer dizer que você puxou o bingo e deu Márcio Franco. Pelo segundo ano, Penélope deu brabo ali. E se ele ganhar Mas outra foi camisa? auditado. Lula veio aqui, olhou a cartela Foi impresso? dele. Foi impresso? Impresso, que aqui é Foi? tudo na hora. Na hora tudo. Não, se não for impresso e auditável, eu não acredito, não. Lula, todo prêmio Lula vinha aqui conferir. Não. Se Márcio ganhar essa camisa aqui, Ele já ganhou. eu impugno. A camisa ele não disputa. A camisa ele não... Mas está dizendo, Bico é um gigante da cultura popular. Valeu, Márcio. Marluce Paula, entrevista muito boa. Valeu, Marluce. Continua acompanhando aqui. José Delfino, médico que já foi entrevistado aqui. Viva o multifacetado, escritor, arquiteto, poeta, ator e clown. Arquiteto não, calma. Vamos falar da arquitetura, né? De primeira qualidade, o que tem de melhor na arte potiguar. Fora essa humildade que me comove. Parabéns, meu amigo Rodrigo Bico. Valeu, Delfino. Quem falou isso? Delfino. José Delfino. Foi uma das melhores entrevistas aqui do Conversa do Botequim. Que legal, valeu. Nossa, valeu. E Márcio Franco tá fazendo uma pergunta. E quando a gente desligava a luz do salão do Bardalos? Eita. Vocês bagunçaram aqui, né? Eu já percebi. Foi. Já fizemos muita coisa aqui, já. Mas vamos pular essa parte. Vamos pular. Opa, peraí, tem mais duas aqui. Tem mais aí. Marluce de Souza. Quero a camisa das Kengas, show de entrevista. Se não tiver marmelada aqui e não sair para Márcio Franco... Não vai sair. Pode ser que você ganhe, mas vamos esperar o sorteio, né? O sorteio aqui vai ser auditável com resultado impresso, que a gente não pode confiar nas urnas, né? Como você sabe. Com certeza. Contém ironia, viu, gente? Claro. A Adélia Costa, que tá aqui. Nunca é tarde para uma primeira vez, Sevas Carvalho, sobre sair de Kenga. Boa ideia, vou pensar nisso. Se Bico vier de Kenga, eu posso Sabe por quê? Sabe uma das coisas que me motiva a não sair de Kenga? A barba. Depois que eu assumi a barba, eu não consigo me ver sem barba. Kenga barbada é esquisito, né? Porque eu gosto de fazer pra valer. Você se depilou igual... Eu me depilei todo igual a Sérgio Vilar. Sérgio Vilar se depilou pra não sabia, mas eu depilo assim, né? Você depila pra vir de Kenga? Depilo aqui as pernas, e a cara, né? Mas depilou com cera ou gilete? Não, gilete. A maquininha, né? Mas tá bom, não vamos falar não, porque o povo tá imaginando eu e Sérgio Vilar se depilando agora, né? Eu não tava imaginando não, mas você falou agora. Ave Maria, chega, né? Me deu um tremor aqui, aí, enfim. Fica babada, viu? Não né? Mas ele leva a sério. Eu levo a sério. Vanessa tá dizendo que você leva a sério. Levo. Eu quero ser Kenga. Eu só entro no jogo pra ganhar. Pra ganhar, não é meia Kenga, não. É Kenga. Mesmo eu sabendo que eu não vou ganhar, mas eu fico com aquela esperança. Mas aquele ano você podia ter vencido. Podia ter vencido.
Foi Ricardo Nelson que disse, não, Bico é hétero, não vai ganhar. Não, aí não pode não, Ricardo. Foi. Vou fazer outra ironia. Esse é preconceito inverso. Não diga isso não. Tô brincando, viu? Tô brincando. Bora. Vamos falar sobre o bizarro sonho de Steven. Quem tá assistindo a gente é Fernando Albuquerque. Fernando Albuquerque. Fernandinho, produtor de Deusa. Produtor, esposo de Deusa. Valeu, Fernando. Grande abraço. Produtor e esposo, que ele se orgulha mais de ser esposo. A pergunta vai chegar até aí? Vai. Tá, opa. Tá bom, É que bica antenado e ansioso. Mas não vinha pergunta não. Entrevistado online é outra coisa. Vamos lá. De repente, você circulando o Brasil, até fiz matéria sobre isso, com o Miriam Muniz, como você disse. Fala sobre esse processo todo, desde as viagens Pronto. até a recepção, porque era diferente do Ir ao Teatro. Tinha nada a ver. Fala como é que foi, Bico. As pessoas até perguntam, sabe, Cefas, o que é que conecta a Ir ao Teatro ao bizarro sonho de Steve? Eu acho que essa coisa do espaço é uma estética do grupo da gente, assim, essa coisa de levar o teatro para qualquer lugar. É tanto que hoje a gente tá com o Ubu, o que é bom tem que continuar, que é um espetáculo. A gente pode terminar a entrevista falando disso, que é o último momento que eu vivo, mais recente, né? Mas é um espetáculo onde a gente faz em qualquer lugar, né? Então eu levo de certa forma, né? Acaba coincidindo que o Cláudio Shakespeare também está nessa perspectiva. Mudou aquela lógica dos espetáculos megalomaníacos, o Klaus, e tem uma pegada hoje de levar o espetáculo para todos os lugares, é tanto que já são quase 100 apresentações em 2 anos, né? Você imaginar que é como se a gente tivesse todo final de semana feito uma apresentação. E eu gosto muito do Bu, é muito bom. E tem melhorado, a gente tem feito, tem se afinado cada vez mais, mas enfim... A Ida ao Teatro, o Steve, tem essa pegada do teatro alternativo, né? De um teatro, de espaços alternativos também. Então a gente levava para qualquer lugar, né? Porque a gente diz, vamos montar um espetáculo onde a gente não dependa da luz do teatro, do som do teatro, onde a gente chega e monta. Né? E nessa época a gente estava... Vamos também botar essa coisa da direção colaborativa, onde a gente dirige um ao outro. Então a gente não sabia o que era o bizarro sonho de Steven ainda, mas disse, eu dirijo um monólogo de Enio dirige um monólogo de Alex dirige um monólogo meu. E a gente junta isso no espetáculo. E conheci ali um amigo do meu irmão chamado Eduardo Vinícius, né? Proprietário hoje do Seburubu, foi proprietário do Prozac, já fundou o Mahalila, né? O Mahalila foi uma ideia dele, ele repassou para o sócio dele e foi para o Seburubu. E ele também fundou o Prozac, né? E Eduardo era E aí vale saudar e vale fazer o registro, né? Eduardo gostava muito de David Lynch, né? O autor do Diário de Laura Palmer, né? Que morreu recentemente. E eu me lembrei muito porque foi uma das inspirações para ele escrever o texto original, o que a gente chama de raiz dramatúrgica do Bizarro Sonho de Steve, que era homônimo, né? E a partir disso, Eduardo era amigo do meu irmão e disse, eu tenho um texto para mandar para vocês, veja aí o que é. Aí li, guardei. Aí nessa pesquisa com o grupo eu disse, rapaz, nessa ideia eu tenho um texto para apresentar. Rapaz, quando eu botei na mesa o texto muito bem escrito, né, um texto original, só que a gente dizia, mas está muito textão, muita palavra. A gente está numa pegada hoje da performance, né? E Enio já estava fazendo várias performances no Salão de Artes Visuais, sendo um pesquisador dessa área da performance, com experiências na dança contemporânea. Giovana já estava entrando ali no grupo, fazendo meio com a direção de movimento, de coreografia. E aí a gente disse, é isso, mas não é assim. Vamos para a sala. Em 2006 a gente se encontrava, um mês, aí parava, né? Tudo jovem, precisando trabalhar. Eu vivi um momento, eu e Enio, com parceria com Cláudio Shakespeare, na época, não sei se você chegou a assistir, um espetáculo do Cláudio chamado Casamento, que era inspirado no Casamento do Pequeno Burguês, eu perdi. de Brecht. Não assisti. Pra mim,
eu sou um amante de Bertolt Brecht, para mim era um dos melhores espetáculos que o Klaus fez, assim. Tem Quem Ame o Ricardo III, Muito Barulho por Quase Nada, mas O Casamento para mim era um espetáculo foda. Que pena. E eu e Ennio fomos convidados para fazer tipo um anjo do espetáculo, meio stand-in. Se algum ator precisasse abandonar o processo, a gente poderia assumir e tal. Só que depois que o espetáculo montou, eu disse, não, vou seguir minha vida. Eu montei um espetáculo chamado Enquanto a Tempestade Não Passa, com Eide Souza, que era inspirado em Mãe Coragem e Seus Filhos, de Brecht, com Camila Natasha, com Zé Martins. O elenco era, olha que elenco massa. Eu e Camila Natasha, Zé Martins, Leto, Marcos Guerra, que é desenhista, poeta, escritor, né? Zé Martins, falei, Zé Martins, Leto, Zé Martins, Marcos Guerra, Camila Natasha e eu. Era um elenco, assim, pessoas de lugares diferentes que se encontraram ali. O Eide fazia a direção e era muito legal o trabalho. Foi um trabalho ali, aí voltava, aí, ei, facetas, provamos projeto, Ponto de Cultura, vamos voltar, vamos aproveitar para estudar o Steve, tal. Aí, só que a gente só queria montar um espetáculo com grana, com recurso, né? E aí mandamos para o Miriam Muniz. Mandamos. Aprovaram. Aí pra gente, nunca tinha pego um prêmio nacional, 30 mil reais, olha. Naquela época. Naquela época, né? E a gente comprou um home theater, comprou uns pedestais de microfone e criou umas gambiarras de lâmpada. Então o espetáculo a gente não dependia de som nenhum. Fomos para o megafone, fizemos uma estrutura de som de 5.1, então o som circulava no espaço. Ennio tinha uma moto na época, a moto entrava em cena. Então a gente começou a experimentar. Você lembra bem, é um espetáculo sinestésico, né? Sim. Você tinha sensações visuais, auditivas, físicas, você interagia diretamente. Era muito interativo. Você estava dentro do sonho, né? Aquele sonho você fazia parte. E é um espetáculo que marcou. Até hoje, o espetáculo ele é estudado em diversas. Há um mês eu dei uma entrevista para uma pesquisa de doutorado de Felipe Fagundes, né? Ano passado para outra. Até hoje as pessoas pesquisam o Bizarro Sonho de Steven, né? Nós remontamos ele em 2019, numa época dos 20 anos do grupo. Em 2019 o grupo tinha 4 espetáculos no repertório, nenhum grupo no estado, acho que naquela época tinha isso. Nós tínhamos 20 anos vibrando, né? A gente montou nosso primeiro espetáculo infantil, que era o Sal Menino Mar, que é o único espetáculo só do grupo que está no nosso repertório. O outro é o Ubu, na parceria com Klaus de Shakespeare, o Asa Versa. E montamos um espetáculo muito legal, um texto lá do B de Plínio Marcos, que era a jornada de um imbecil até o entendimento, né? Tudo a ver com o momento que a gente estava vivendo ali de pós-golpe. Exatamente. Né, da possível não, foi o ano de eleição de Bolsonaro. Que poderia, né, ser eleito foi Bolsonaro. O ano, como foi eleito. Como foi. E aí veio pandemia em 2020, né? Então, um espetáculo que Giovana, por exemplo, até hoje tem vontade de a gente remontar. Mas é um espetáculo que a gente entende que deu o que tinha de dar, mas quem sabe, né, a gente na retomada aí de um elenco maior a gente consegue refazer esse espetáculo. E terminamos 2019, os 20 anos do grupo, com Sal Menino Mar, Jornada do Imbecil até o Entendimento, a ida ao teatro que a gente fazia e o Bizarro Sonho de Steven 2.0, né, digamos assim, né? Sim, era comemorando os 10 anos, que fazia 5 anos que a gente não fazia e a gente fez. Nós aprovamos em 2009 no Miriam Muniz, fizemos um trabalho de circulação muito grande aqui, fomos para Fortaleza na Teia Nacional dos Pontos de Cultura, fizemos na SBPC, acho que aqui dos espaços alternativos, quase todos da cidade, a gente fez no Giradança, na Boca. Nós fizemos no próprio TC Sol, que ele surge lá. Fizemos na Associação Comunitária do Bom Pastor, que hoje é Ponto de Cultura. Fizemos
Não chegamos a fazer em Nalva. Agora eu tô na dúvida se fizemos em Nalva. Porque Nalva, eu acho que a gente fez, viu? Eu não vi, não. Eu tenho não minhas Nalva, dúvidas. não, mas... Tenho minhas dúvidas. Mas enfim, essa pegada de espaços alternativos, Centro Experimental Teatro, quando era ali na Salgado Filho, a gente fez muito. Em 2014, a gente aprova uma circulação no Miriam Muniz. Na verdade, a gente ficou numa primeira suplência, sem saber. Um belo dia, eu dirigindo, me ligaram do Rio, assim. Naquela época a gente atendia a ligação do Rio, né? Hoje a gente não atende mais, né? Aí me ligaram do Rio, aí parei o carro, estava na Via Costeira, inesquecível isso, 2014. Só, olha, tinha um grupo aqui que foi aprovado no Miriam Muniz, só que eles não entregaram a documentação e vocês são primeiros suplentes. Vocês estão com a documentação, tem que mandar até amanhã. E a gente sempre foi muito organizada, pelo menos essa parte de certidão, essas coisas, tudo lá guardadinho. Puf, mandamos, entrou o recurso e fizemos a nossa primeira circulação nacional do grupo e do Steve, né? Nós fizemos foi Mossoró, era o único lugar que a gente fez Mossoró. Outro país, né? Então, internacional. País, internacional, boa. Fizemos Mossoró e depois fizemos João Pessoa, Fortaleza, repetimos Fortaleza, que a gente já tinha feito na Teia, em 2010. João Pessoa, Fortaleza, Bahia, Salvador, Bahia, São Paulo, Rio e não tô lembrando, teve mais uma, né? Como é que foi a recepção, Bico? Não, e Recife. Como é que foi a recepção em São Paulo, Rio? Não, foi muito bom, né? São Paulo, Rio tem uma coisa de que quando vem um espetáculo do Nordeste, né, vem toda aquela carga do estilo do Nordeste, né? Então, o Kio Abreu, por exemplo, que é um crítico, adorou o espetáculo, já citou. O Bizarro Sonho de Steve, ele foi citado na revista Subtexto do Galpão, inclusive o trabalho de direção colaborativa e coletiva, de dramaturgia coletiva, né? Repercutiu bem, só que a gente não conseguia levar para festivais, porque era um espetáculo muito ruim de filmar. Nós éramos relativamente, apesar de ter ali seus 15 anos de grupo, né, 10, 15 anos de grupo, mas a trajetória da gente pós-escola ainda era recente, então a gente não tinha um currículo ainda ali para engrenar, né, para dizer, temos esse trabalho, tudo. Então o povo achava o vídeo, parecia uns doidos gritando, não sei o quê, mas era diferente. Quem assistiu o espetáculo, a gente ouvia dizer, a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Mas é um espetáculo para ver em loco. Não dá não é para ser filmado. Não dá para. É tanto que o pessoal agora tem a galera do grupo Cães de Teatro e uma pesquisadora de teatro e diretora chamada Heloísa Souza, que está com um coletivo de Solar Teatral, que tem feito, inclusive lá na sala do Facetas, o Cine Teatro, que é o quê? Vídeos de peças de teatro. Então ela pega vídeos de peças de teatro e o que inspirou o Cine Teatro era ver o Bizarro Sonho de Steve. Porque ela disse que ela queria rever, Heloísa é fã do espetáculo. Heloísa hoje é doutora. Heloísa Souza é do Teatro das Cabras, Isso, do Teatro das Cabras, e que estreou agora Aquilo que Nos Olha, que teve no Teatro Alberto Maranhão e teve agora lá no Espaço A3. Eu entrevistei ela. E você vai curtir muito o novo trabalho, uma pegada filosófica, bem legal, contemporâneo. E o Cine Teatro surgiu porque as pessoas queriam ver o Bizarro Sonho de Steve. Eu disse, olha, não sei se tem filmagem boa, aí achei uma com o segundo elenco, que foi quando o Alex saiu do grupo, Iago entrou, a gente convidou Iago, que é o filho de Monique, para fazer o cadeirante, e a gente tem uma versão desse vídeo, o vídeo meio torto, o Massinho ajudou, deu uma esticada nele, os Meninos dos Cães, que é um grupo jovem teatro, legendou o espetáculo. Eu disse, olha, tem que ser meio audiodescrição, tem horas que o vídeo é tão ruim que eu tenho que parar para dizer o que está acontecendo, né? E foi muito legal, isso foi ano passado, acho que em outubro. E foi todo mundo, caramba, como vocês foram corajosos de fazer isso e tal. E sabe, eu confesso que, não sei se, eu não me considero uma pessoa tão velha, né? Mas tem uma história já no teatro, né? Vou fazer 38 anos agora. Mas eu sinto saudade, inclusive, do bico ousado, né? Eu não sei se essa coisa, eu acho que talvez a gente entre aqui, estamos empolgados o papo, né? Tá, pode Eu não falar. sei se essa coisa da gestão pública, de eu ter me tornado uma pessoa pública, isso também, eu acho que sim, né? Talvez.
me segurou um pouco para eu fazer minhas loucuras que eu fazia na juventude, sobre isso, então, né? Bico, deixa eu ler aqui os comentários. Bora lá que tem mais coisa aí. O pessoal vai achar que eu não quero quando eu molho o bico. Fernando Albuquerque, da qual o Bico já deu spoiler aqui. Um abraço ao amigo Bico. Abraço também para Vanessa. Exato. Orgulho é maior em ser amigo do Bico. Valeu, Fernando. Fernando sempre presente aqui. Deusa do Forró. Já foi entrevistada aqui. Foi uma entrevista maravilhosa. Beijão, Fernando e Deusa. Natália Chagas, nossa produtora. É uma pergunta. Mas se é uma pergunta, deixa eu passar para outros comentários. Tem outra pergunta. Pera aí, vamos com calma. Tem um comentário aqui. Verônica Maria. Olha quem tá assistindo, Anchela Monte, ó. Eu vi aqui, ó. Anchela Monte, ó. Tá assistindo. Spoiler. Falamos dela aqui, falamos dela. Falamos de... Anchela não quer livro, Anchela não quer camisa. Não, Anchela, não. Não, Anchela, não. Mas eu vi, Anchela Monte está assistindo. Está aqui assistindo, não. Não, mas entra no concurso. Anchela lança livro dia 14 de março. Eita, 14 dia da de março, poesia. Dia da poesia, livro de Anchela Monte. Qual é o nome? Eu lembro, mas... Me chame, Anchela, que eu recito poesia. Olha aí, Anchela, olha aí. Já furei umas vezes com ela, mas outras não, porque a vida atribulada... Essa vai ser o desempate, olha aí, Anchela. Vamos lá. Verônica Maria, Bico tem uma virtude, quem ele conhece, cumprimenta. Não deixa ninguém invisível, Bico um cheiro. Valeu, que bacana. E agora duas perguntas, vamos lá. Pergunta de Natália Chagas, nossa produtora, que evidentemente não... Hã? Não, agora eu já... só não entra no sorteio, porque aí Bico, qual o tamanho do preconceito no meio político por você ser artista e de esquerda? Sim. Boa. Essa a gente pode entrar nessa próxima pauta aí. Então vamos para a próxima pauta que vai ser a política. E uma pergunta de Carlos Lima ou Carlinhos BTV. Bico, você se lembra de ser amigo da gente? Do seu amigo. Peraí, você se lembra de seu amigo... Peraí. Nelson Rebouças. Nelson Rebouças. Sim. Do Porão das Artes. Sim, você é amigo de Nelson Rebouças. Teve um período que, também de sarau, naquele projeto de Nelson, na época que aconteceu no TCP, me lembro, era poesia e... Era um show de música dentro do TCP. Exatamente. E um sarau de poesia, e eu fazia o sarau de poesia. Pronto, de exatamente. Nelson. Mais uma coisa que eu não lembrava e lembrei agora, né? E um sarau que sempre homenageava algum poeta no hall ali da entrada. Era algo como poesias e outras canções, algo do gênero. Poesias e canções. Me lembrem aí. Isso. Se Carlos lembrar aí, vai ser fundamental aí pra gente lembrar assim. Oba. Bico, vamos passar pra parte política. Vamos lá. Que aí entra na pergunta de Natália e entra para uma das próximas perguntas. Eu acompanho o seu trabalho, a gente se conhece há 20 anos, desde cedo, mas eu comecei a ver você muito politizado desde cedo. Começou a entrar pra política, foi candidato a vereador. De repente você foi presidente da Fundação José Augusto, em Desafio. Como é que foi com a experiência que você marca? Aos 27 anos. Aos 27 anos. Qual é a impressão, qual é a lembrança que você guarda daquele então, período? Então vamos fazer o antes, né? Bora. Vamos chegar, Vamos lá. Primeiro, voltando para os nossos mestres do teatro, né? Eu falei aqui de Monique, do quanto que ela usava Bertold Brecht, e do quanto ela usava de Augusto Boal, né? Isso. E uma das coisas que Monique sempre falava, e Boal falava também, é que todos nós somos seres políticos, né? Então sempre quando alguém diz, você agora é político, eu sempre rebato, né, Vanessa, minha companheira, todos nós somos políticos. Até quando a gente fica neutro, a gente Você está sendo político. Uma atitude política, Sim. de neutralidade. Você está dando espaço para determinadas coisas acontecerem que você concorde ou não, mas resolveu ficar na neutralidade e acontecer. E a neutralidade nunca foi uma coisa que passou perto de mim. Assim, eu preciso ter lado, eu preciso me posicionar. E no meu relato, você percebe, desde o Antônio Severiano, antes de eu entrar no Facetas, eu tentei fundar Grêmio no Tonhão, fundei um Grêmio no Berilo, que eu fundei no ano que eu estava saindo e depois o pessoal deu continuidade, né? Assim que eu entrei na universidade, com uma semana de UFRN, eu teve a eleição do CA, eu virei coordenador geral do Centro Acadêmico de Artes. Um ano depois, em 2008, eu já tinha abandonado esse negócio de homem, não quero mais CA não sei o quê. Em 2000, eu tinha vivido ali uma época de campanha, e aí eu vou lembrar bem dos meus parceiros da época, por exemplo, Odon Júnior,
prefeito Currais Novos, era meu contemporâneo de universidade e estudava biomedicina, né? E a gente tinha um movimento ali chamado Independentes, né? Numa coisa meio... Era um apartidarismo, mas a gente fazia porque era contra um sistema que tinha ali no DCE da UFRN, né? Inclusive de gente que hoje está famosinho por blog aí, tá? Não vou citar meu nome. Tá certo. E isso é uma coisa da minha trajetória. Verônica falou, Bico, não deixa ninguém no vácuo. Eu costumo dizer para a Vanessa, eu acho que a Mandu é muito parecida. Eu sou o chato mais legal que existe, né? Assim, então, eu adoro viver as pessoas, me relacionar, sim, mas eu sou também muito crítico, né, às pessoas e ao método de sacanagem, fela da putagem, aqui pode falar, né? Pode, então sempre, nunca gostei desse tipo de coisa. Quando eu vejo que isso acontece, eu me revolto. Enfim. E ali, aí depois fiz esse movimento dos independentes, a gente elegeu uma gestão, mas disse, eu não quero ir para a gestão. Um ano depois, eu lembro como se fosse hoje, eu estava no sarau da S Livros, da S Bookshop, ali na Salgado Filho. Aí eu recebo uma ligação mais cedo dos meninos da universidade, Bruno Costa, que hoje está em Brasília, assessorando a liderança do PT no Senado, né? Daniel Valença, hoje vereador, me ligam, né? E disse, Bico, a gente quer me encontrar para a gente bater um papo sobre a situação do movimento estudantil. Aí ali, eu tô saindo do sarau, eu e Arlane, eles chegam, a gente bate um papo ali, vamos, bota aí na chapa, era chapa 5, eram 5 chapas, a gente ganhou com 81%, né? Nossa. E eu lembro que a minha atuação, por exemplo, na agitação e propaganda, era contribuiu muito com esse movimento. E eu acho que a gente fez depois dali, nenhuma outra gestão do DCE fez um movimento tão forte de arte e cultura na UFR no período entre 2007 e 2009. Muita gente fez muita coisa boa antes, Moza, Davidson, Michele Pascoal, teve toda uma geração, mas aquele período de 2008 a 2009, 2007 a 2009, a gente fazia caloradas ali incríveis e valorizando a produção cultural local, né, sem fuleiragem no palco, sem colocar a mulher em situação. Isso era tudo eu, enquanto coordenador de arte e cultura, sim, que defendia isso e a galera meio que comprava a briga, né? E foi aí que eu comecei a ter essa experiência de mestre de cerimônia. São várias facetas. Várias facetas. De mestre de cerimônia, de fazer uma poesia no palco, né? De ser que depois me virei mestre de cerimônia da Cientec, da SBPC, né? E tal. Então, esse próprio movimento... Recentemente na Fiarte. Aí há vários eventos, né, que me convidam com essa pegada do mestre de cerimônia, o Festival da Economia Solidária, Agricultura Familiar, o Festival do MST, enfim. Né, e ali, sempre me colocando também no front, né, trazendo E eu já dizia ali, olha, não podemos... Isso é uma coisa que eu sempre tive desde quando eu comecei a fazer arte. A gente tem que acabar com essa história de que artista é cereja do bolo. A gente tem que ser a massa do bolo. Isso. Vocês não chamem artista só para estar no palco se apresentando, para animar a militância. Chama o artista para fazer o debate, para protagonizar o debate. Isso é uma coisa que eu sempre pautei nas minhas candidaturas. Eu fui candidato em 2012, 2016, 2020, com votações expressivas, uma média de 1.800 votos, gastando ali muito pouco, todas as 3 campanhas. A primeira menos ainda, que foi a que eu fiquei na primeira suplência. Exatamente. Então, eu sempre coloquei essa pauta a questão de ir para a disputa partidária, da disputa eleitoral, foi uma coisa que, sabe, voltando à metáfora do não tem goleiro, eu vou pro gol. Na época, esse grupo do movimento estudantil da UFRN, a gente tem que começar a protagonizar esse processo. É tanto que, se você for olhar esse processo de 2007 a 2009, gerou Odon, prefeito em Currais Novos, Natália, vereadora e deputada federal, Samanda, vereadora, Daniel Valença, vereador, todos de uma mesma... Rodrigo Bico, aos 27 anos, diretor da Fundação José Augusto, recém-saído da campanha de 2002, que eu assumi em 2015. Isso. Né? Então você
tem uma geração de pessoas ali nesse período, né? O próprio chefe de gabinete de Natália hoje, boa parte da equipe de Natália é aquela equipe que estava no DCE da UFRN, né? Daniele Guedes, que foi coordenadora do DCE, hoje teve uma votação super expressiva em Caicó recentemente, é suplente de vereadora, diretora do SINT, né, assessora do deputado Francisco. Então você tem uma geração de militantes daquele período de 2007 a 2010 ocupando espaços hoje na política de muito protagonismo. Brisa vem de uma geração logo após. Logo após. Ela ela é mais nova. 10 anos mais jovem que eu, talvez. 25, 13 anos mais jovem que eu, né? Então ela vem de uma geração mais recente, nova, naquele movimento da UBS, da Uni, né, e tal. Então você tem uma geração de várias pessoas, e aí se eu for parar para pensar, são várias pessoas hoje que estão ocupando cargos no governo Fátima, né, que ocuparam cargos no governo Carlos Eduardo no momento de aproximação ali com o Partido dos Trabalhadores, né? Então você tem um movimento muito importante naquele período do movimento estudantil, né? E, por exemplo, em 2020 eu não pretendia ser candidato, mas eu não via o meu grupo político, que hoje é o grupo político de Samanda, de Francisco, exatamente, próximo da governadora, que a gente estava sem candidatura. Eu disse, eu não posso, e eu sempre, a pandemia, eu estava com pouco trabalho, liso, né? Eu nunca botei dinheiro meu em campanha, nunca saí de campanha, saía com dívida porque... Assim, mas não é uma dívida de um carro, porque eu não tinha um carro, não tinha uma casa. Tem gente que vende carro, vende casa para botar. Eu não era assim. Contrai dívidas milionárias. A minha dívida era assim, por ter entrado na campanha, perdi alguns trabalhos e eu e Vanessa tinha que se virar, pedir uma grana, estamos indo para a campanha. Em 2020 foi um pouco assim, era pandemia ali, Vanessa grávida de Amandu. E eu disse, eu vou porque eu acho que não dá para jogar 1.800 votos de duas campanhas. Eu tenho um capital eleitoral. Exatamente. Independente de eu ser eleitor, não, eu posso contribuir com o partido. Isso. Que para mim um projeto, eu penso a política de forma coletiva. Nunca fui candidato para querer ganhar. Eu já vi pessoas que tiveram essa mesma votação, que saíram do PT e foram eleitos em outro partido, porque calcularam. Isso. Mas não era o meu feitio. Era um cálculo pessoal. Não era um cálculo... Nunca foi. E tal. E recentemente... tive apoio do deputado Francisco, a vereadora Samanda, que foi também candidata a deputada, é suplente de Natália. Exatamente. Então não é problema para ninguém, né? Assim, por exemplo, em 2014, 2017, eu cheguei a entrar no mestrado da UFRN e abandonei porque não consegui escrever e também porque eu estava num momento ruim de grana e fui dar aula no SEI Mirassol. Fiz um teste lá para saber se iam me aceitar. E depois que eu pedi demissão, 1 ano e 2 meses depois, a coordenadora disse, Bico, olha, ninguém quer que você saia. Você está saindo, tem professor aqui que sabe que você é do PT, que é de outra corrente ideológica, mas que tem uma admiração por você gigante. Olha aí. Os filhos chegam falando bem de você. Você está saindo do SEI Mirassol, na época do SEI Mirassol, porque você quer. Né? Eu disse, não, eu não quero, eu não consegui. Eu acho que é uma escolha de qualquer artista, né? Dar aula, né? Numa dinâmica onde o mercado profissional do Rio Grande do Norte não garante uma sobrevivência digna para os seus artistas, dar aula acaba sendo uma opção. Mas depois que você dá aula, é a voz que desgasta. Você chega em casa cansado, tem que corrigir prova, tem que elaborar a próxima diálogo aula. Com os pais. É uma escolha e eu acho incrível quem faz essa escolha, é uma sobrevivência. Né? Mas naquele período, e Vanessa, minha companheira, sempre comprou muito essas brigas assim. Isso é o que vai te fazer bem agora, isso vai tirar uma grana da gente, mas vamos, bora lá, vamos embora, a gente banca isso e tal. Apesar de eu ter sido, inclusive, a última campanha, foi uma das campanhas que eu atuei menos, né, politicamente. Não entreguei um panfleto na rua. Eu viajei 15 dias do primeiro turno e mais 15 do segundo turno. E fui citado num debate eleitoral pelo atual prefeito de Natal. Para você ter... Assim, aí as pessoas, Bico, você se afastou, mas você não tem noção da referência que você é ainda para depois eu até pessoas. Quero falar desse assunto. Você não tem referência do que você é para muitas pessoas. Então, o seu nome, o que você fala, tem força. Né? Então, quando você se posiciona, tem força de ser realmente e tal. E vivi nesse período, entre 2012, ali, depois da campanha de 2012... coordenei a campanha do então candidato Robson Faria ao governo e meu nome despontou como um nome, inclusive dentro do governo,
para assumir a Fundação José Augusto. Tive uma experiência de 10 meses que, para mim, muita gente que foi uma experiência traumática. Não, foi uma das experiências mais incríveis. Hoje eu discuto gestão de política pública com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Os 10 meses que eu passei na Fundação José Augusto foi um curso para mim, um doutorado. Imagina. Eu sento, converso de igual para igual com o Dácio Galvão, tendo passado 18 anos na Funcart. Com 10 meses que eu passei. O nível de aprendizado que eu tive da gestão pública, eu anunciei durante, inclusive, o final da gestão de Robson e na gestão de Crispiniano, inclusive agora da companheira Marilane. Quem conversava comigo, eu dizia várias vezes, tem um companheiro aqui, Renan, que encontrava aqui no Bardalos, esse prazo não será cumprido, não tem tempo hábil para a gestão pública cumprir esse prazo, tem que correr, era a lei 866, agora é 14.333, enfim, tem uma experiência que eu adquiri ali na Fundação José Augusto, que eu não sei se eu vou utilizar ainda na gestão pública, eu não tenho pretensão de voltar para a gestão pública, mas foi uma experiência que eu adquiri naquele processo, Cefas, que eu converso com qualquer pessoa sobre isso, né? E assim, converso de maneira franca, entendeu? De maneira franca, mas, Bico, vamos falar da percepção externa. Bora. Você sentiu preconceito? Tanto da direita eu sei que sim, e a gente vai falar sobre isso. Mas da própria esquerda, por exemplo, por você ser jovem, por você não ter experiência... Assim, o que você sentiu disso? De fogo amigo, de preconceitos? Eu acho que isso, Cefas, todo mundo sofre, né? Se for uma pessoa idosa, tem preconceito geracional de jovem para com idoso, né? Se for uma pessoa jovem, a pessoa vai sentir na pele, porque quem vai para a gestão pública vai para um lugar de teto de vidro, né? Hoje eu falei um pouco sobre isso, assim, a gente está aqui no movimento social, a sua escolha de ir para a gestão pública, você tem que arcar ali, saber engolir sapo, saber ouvir as pessoas e dialogar com elas, né? Então, eu sabia que ia passar por tudo isso. Um jovem, 27 anos, me arrisco, digo que fui o mais jovem, a Mauri veio logo depois de mim, mas quando ele assumiu ele tinha uma idade um pouco maior, acho que 28, e digo que fui o primeiro artista profissional a assumir a gestão pública do Estado. É verdade. O único que fazia da arte a sua profissão. Isso. Você teve outros gestores, escritores que eram procuradores aposentados, jornalistas que ganhavam como jornalistas, mas eram escritores. Sim, concordo. Artistas plásticos que eram médicos. Mas que ganhavam a vida como artista. Não. Fui o único. Sim. A Mauri veio em seguida, mas ele é um produtor cultural, assim. Mas quanto artista profissional, eu fui o único, né? Eu acho. Crispiniano é um grande poeta, mas apesar dele ter ganho já dinheiro com arte, mas ele é engenheiro agrônomo, né? Já focou na gestão pública. Sim. Então eu fui o primeiro artista profissional a viver disso. E fui um cara que me posicionei durante muito tempo, né? Eu escrevi artigos, eu tinha uma relação de enfrentamento com a gestão, por exemplo, de Isaura, na época, né? Eu disse, olha, não quer a política de eventos, a gente quer a política de fomento para os artistas. A gente sempre colocou isso, eu sempre tive esse posicionamento. E eu tinha esperança de que eu pudesse viver essa história ali dentro da Fundação José Augusto. Confesso, e eu não tenho pudores de dizer a ninguém isso. Hoje o diretor do Teatro Alberto Maranhão chama-se Ronaldo Costa. Para mim é um dos maiores gestores que a gestão pública do Rio Grande do Norte produziu nos últimos anos. Coordenou a Lei Aldir Blanc I com vários problemas, mas foi um grande gestor. E hoje coordena o Teatro Alberto. Ninguém escuta falar de problemas com o Teatro Alberto Maranhão. É verdade. Hoje, um dos maiores... E Ronaldo era o meu nome para dirigir o teatro na Fundação José Augusto. Quando eu soube que foi divulgado na imprensa que Toninho Silveiras iria dirigir o teatro, aquilo para mim foi uma questão que me deixou com o pé atrás. E companheiros do movimento da cena teatral disseram, Bico, eu acho que você tem que ir. Tem que ir e fazer esse enfrentamento dentro da gestão.
Beleza, e fui, e foi de fato, eu acho que o teatro não teria feito, se Ronaldo Costa tivesse sido diretor do teatro como eu gostaria, eu não queria que Ronaldo fosse diretor do teatro, não era porque Ronaldo era um iluminador, um gestor, não sabia, Ronaldo nunca fez gestão de nada, Ronaldo era um iluminador de vários espetáculos. Exatamente. Mas eu olhava e disse, o teatro está em frangalhos. Eu subi no teatro com seu Paulo, as madeiras do teatro quase caindo. Os espetáculos apagavam a luz no meio do espetáculo porque tinha sobrecarga de energia, entendeu? Todo artista que ia se apresentar tinha que alugar som, tinha que alugar luz, tinha que pagar. A prestação de contas do teatro não existia, era dinheiro que ia para a gaveta do gestor do teatro, né? E eu disse, não, eu quero um gestor que moralize isso e que entre com... Eu tinha ciência de que existia na justiça um pedido de fechamento do teatro. Só que o companheiro indicado por Robson, né, Tonho Silveira, queria manter o teatro aberto do jeito que estava, pintando parede, rebocando rodapé. Eu disse, isso está errado, não pode. Ele queria um assessor próprio para o teatro. Eu disse, não, a Fundação José Augusto tem um assessor de imprensa, vamos explorar, você não pode tirar dinheiro da gaveta para pagar um assessor de imprensa. Digo isso em qualquer canto. Sim. Então, pudores. E talvez eu acho que talvez hoje o meu grande problema, um grande preconceito que eu sofri, eu sou uma pessoa de pouco decoro. Eu digo o que penso, né? Hoje eu estive com o secretário de Parnamirim, Tiago Cartacho, né, que é um conservador, Natália é uma progressista. Eu acho que a equipe de Parnamirim está muito bem azeitada. E dividida. Né? E falei para ele, eu acho que e gostei muito da fala dele. Eu acho que o caminho que o Parnamirim está tomando, viu, Natália? É um caminho muito interessante. É só aprender a escutar as pessoas e pautar, dialogar, né? A dialogicidade. Eu acho que é isso, o gestor não pode ter medo da sociedade civil. Nós hoje estamos no 7º ano da governadora Fátima Bezerra, que eu voto de olho fechado porque ela se candidatar, mas nós não temos um Conselho Estadual de Políticas Culturais. É verdade. Entendeu? Uma coisa que eu queria ter deixado como legado nos 10 meses que eu passei. Mas eu fiz alguns enfrentamentos. Eu não aceitava a divisão do coral Canto do Povo com camerata de vozes. Eu sempre achei um absurdo, uma aberração burocrática aquilo que estava acontecendo. Eu não aceitava a maneira como se queria gerir o teatro. E aí muito doido isso, né? Eu fui o gestor do teatro que desafiei um blogueiro de Caicó que queria nomear a mulher dele num blog de lá, que começou a me atacar diariamente. Era a próxima pergunta. Né? Desafiei Tonho Silveira, né, que também tinha parceria com um blog local, né, e que passou a me atacar assim. Usaram uma foto sua de carnaval, assim, uma covardia que até adiantou o que aconteceria sistematicamente anos depois. Exato, mas é isso. As pessoas chegam, dizem, Bico, você se arrepende daquilo? Eu disse, não, aquilo é o que eu penso. Eu vi um bloco de carnaval em Fortaleza com a placa impeachment meus ovos, e para mim o impeachment era meus ovos, no termo da cultura popular, do que se dizia. Estava no carnaval. Né? Eu fiz um comentário na campanha ao traçar o perfil do prefeito de Natal, um homem velho, branco e heterossexual. Em nenhum momento eu desmereci ele. Quem fizer qualquer pessoa que interprete texto sabe o que eu escrevi lá. Inclusive elogio ele para quem olha para a política cultural e acredita no Carnatal como uma política cultural, que é o que a gente está tendo reproduzido no Carnaval de Natal, acabou virando um elogio para ele. Eu disse, gente, se eu disse a ele que eu não concordo com a política da carnatalização da cidade, não sei o quê, quem discorda daquilo, quem adora o Carnaval, eu nunca fui. Acho uma agressão, uma aberração à nossa cultura, à nossa produção cultural potiguar, né? E não venham me fazer. Eu acho a grafitização da cultura potiguar um absurdo. Desculpe os que amam grafite, mas eu não escuto mulher que chama mulher de novinha, música que chama mulher de novinha. Isso para mim é estímulo à pedofilia. Então, onde eu passar, eu vou dizer isso. Com todo o respeito, eu costumo não criticar o artista. Sim, não o artista, Nunca critico, pode criticar mas a ideia. A ideia, sim. O que grafite representa. Curti muito já álbuns do grafite
como é, os reggae das antigas. Eles têm um repertório todo com bidis, com... Agora, quando começou a se entregar novinha, isso tem uma reprodução na população, não tem peito, vai com a bunda, passo a ser crítico. Eu sou um militante dos direitos humanos, eu coordenei durante quase 10 anos da minha vida uma formação em direitos humanos no SEDECA Casa Renascer. Então, todas essas pautas eu debati. Em nenhum momento ali, na minha postagem, eu desmereci alguém por ser velho. Mas a gente vive o tempo da pós-verdade nas redes sociais. Você não falou nenhuma mentira, né, Não. Obrigado, Henrique. Uma declaração de voto. Não tem raiva de mim, não. Pode olhar para cá. Uma declaração de voto de um militante comum que não estava nem fazendo campanha. Sim. Minha companheira sabe. E nem era candidato. Não era candidato. Porque para Vanessa poder, inclusive, enquanto assessora do deputado, mesmo estando de licença maternidade, ir para a rua, eu ficava cuidando. Vanessa foi mãe no dia 3 de julho da nossa filha mais nova. Então nós passamos a campanha com a bebê recém-nascida em casa. Eu não tinha como ir pra rua, nem ela. Então, assim, eu viajei eu fiz minhas primeiras viagens internacionais em outubro e novembro. Eu apresentei o Ubu em 3 festivais na Colômbia, representando o Brasil em Guanajuato, no México, em novembro. Bacana. Eu estava no México quando o Paulinho me cita no segundo debate da Cabugi. Eu ia lhe perguntar, como é que foi? Você, de repente, o primeiro eu estava na Band. Eu nunca vi. Eu estava assistindo o debate. Eu entenderia alguém falar de Zé Disseu, né? Que foi deputado, foi ministro-chefe da Casa Civil. Eu entendia. Você fala, você citar Zé Disseu num debate com o presidente Lula. Aí, de repente, ele... Mas ele pega... tinha gente dentro da campanha de Paulinho Freire que tinha raiva de mim, por algum motivo... pessoal, né? Eu imagino quais sejam, mas tudo bem. Fora das câmeras eu posso até te dizer. Claro, né? Vamos beber aqui depois. Você acha que eu vou perder essa chance, né, Bi? Eu sou fofoqueiro. Ainda tem o karaokê do Bardalos. Tem karaokê e tem fofoca. A gente tá passando das horas, viu? Duas coisas que eu gosto. A gente tá passando das horas. Nossa, a gente vai ter que liberar aqui. 1h30, mais longa. A gente vai ter que liberar aqui pra GG comandar o... E é show, viu, karaokê? Mas enfim, vamos concluir. Vamos concluir. Mexeu muito comigo. Paulinho cita literalmente que eu recebi 1.800.000 para dar 2 oficinas online. Primeiro, que o meu salário dentro do comitê não é para dar oficina. Eu estou dando essas oficinas dos conselhos porque, inclusive, o 1.800.000 não entrou. Entrou uma primeira parcela, 1/4 desse valor. A segunda parcela que era para entrar foi 50% desse valor. E o meu trabalho é coordenar, é fomentar. Eu sou o coordenador geral do Comitê de Cultura do RN hoje. O meu grupo, junto com o Marcinho na comunicação, com Giovana... com toda uma equipe, junto com o Casarão de Puizinho em Currais Novos, o Ciranduís em Janduís, Mossoró, né? Então eu não tenho eu não tinha 1.800.000 e eu estava vivendo uma profusão de sentimentos. No dia 3 de julho, a gente teve a alegria de ter nossa terceira filha, que não era esperada, Thier. Mas veio. Mas veio, e eu sou um pai apaixonado pelos meus filhos. Vibrei muito com a chegada. Em agosto, eu estava indo para a Colômbia quando um familiar meu capotou o carro da gente. Imagina que eu e o Vanessa estamos há 15 anos juntos, era o único patrimônio que a gente tinha. A gente mora de aluguel até hoje. Nós tivemos um carro capotado que deu perda total. E eu indo para a Colômbia para minha primeira viagem internacional. Em novembro eu estava com viagem agendada para o México. Aí eu tô saindo da minha pelada ali com o Marcinho. Marcinho, vamos ouvir o debate da Band. Marcinho joga futebol? Joga muito, viu? Quase cinquentão. Eu não diria nunca que Marcinho joga futebol. Quase cinquentão, volante, canhoto. É volante. Canhoto, chutador. Eu jurava que Marcinho e quando não tem goleiro, vai pro gol, igual a mim. Quando não tem goleiro, baixinho, mas vai pro gol. Você vai pro gol também? Vou também. Você vai literalmente... Segunda-feira eu fui pro gol, mas por causa da ressaca do domingo. Eu pensei que era metaforicamente. Não, vou literalmente. Gosto de agarrar. Agora eu sou um artilheiro. Você lembra das locuções de Copa do Mundo que você fazia? Sim, já fui até narrador de Já fui narrador de futebol, fiz cerimônia de casamento. Depois de cerimônia de casamento foi que eu fiz esse ano de novo.
Eu fiz cerimônia do casamento do nosso amigo Abner, de Anti-Sufoca. Eu fiz a cerimônia do casamento de Anti-Sufoca e Natália também. Mas teve uma coisa que eu fiz esse ano, eu disse, pronto, mais uma pro meu currículo. Puxei bingo, fiz o que... Até iluminação de clipe eu fiz. Aí toda a Copa... Isso, não, foi a masculina. Acho que fiz uma feminina. Toda a Copa do Mundo agora, eu sou parceiro de... Eu era produtor da Resistência, cervejaria. A Copa anterior, sem ser essa, eu lembro. Foi. Porque começamos essa brincadeira. Era um sonho que eu tinha. O Facetas em 2014 que Rafael aprovou... Duarte era o comentarista. Em 2014 o Facetas aprovou o edital da Copa do Mundo. Era aquele que eu fiz o Circuito Cultura Viva. Era uma ação em vários pontos de cultura do Natal. E a gente exibiu o jogo. Era a FIFA Fan Fest dos pontos de cultura, né? E a gente já tinha vontade de fazer essa narração, mas não deu certo, né, Marcinho? Travava o vídeo, era o início da TV digital, eu comprei um aparelho de carro. Homem, era uma resenha. Aí eu não narrava não, para não medo de dar errado, né? Aí, quando eu me aproximei de Anderson, o dono da Resistência, em 2018, a gente fez a Copa do Mundo, foi de 18... foi 18, teve Copa do Mundo? 18, o da Rússia. 18, aí. Fizemos 18 e 22 e 26 de novo. Eu quero estar lá, narrando o jogo. Se Rafael Duarte tiver em Natal, porque aí ele não pôde em 2022. Tá mais em Brasília. Aí era Marcelange, era eu, ele e Marcelange. Aí depois virou eu, Marcelange. E Natal é sério. Vamos... Em 2027 vai ter a Copa do Mundo Feminino e Natal é sério. Em Natal tem razão. Deixa eu ler Vamos lá. Comentário de Renan, tá empolgado. pra ele entrar no sorteio daqui a pouco. Ainda tem 10 pessoas ouvindo nossas prises aqui, viu? Fora estão todas aqui, né? E já tá aí, ó, a produção aqui tá. Renan Matheus, que tá aqui presente, como sempre. Gostaria de agradecer a Rodrigo Bico pela colaboração nos projetos culturais da Lei Aldir Blanc. O projeto do Comitê de Cultura, importante para a classe artística. Bem registrado. Valeu, Renan. E Fernando Albuquerque tem outro comentário aqui. É uma pergunta. Já viu, cobrança é antiga. Vou ler aqui. Quando você vai aparecer com Vanessa e as crianças na nossa casa no Califado de Tabatinga? Olha, Fernando, não é falta de convite, não é falta de vontade, né, Vanessa? Mas, por exemplo, dezembro e janeiro a gente trabalhou feito doido, assim. Dezembro trabalhei muito, janeiro também teve FIARTE, que inclusive eu apresentei o show de Deusa. Fiz até uma poesia para apresentar a Deusa, viu? Olha aí. E a gente pode terminar com a poesia, né? Claro que vamos, eu ia cobrar isso. Vamos lá. E também, o Fernando já convidou também, bota mais cerveja que eu vou também, viu? Tá certo. Vou com a Natália pra lá. Prepara aí a cerveja. Verdade. Pra onde? Sim, lá pra Tabatinga. Pro Califado de Tabatinga. O bom de lá é que a pessoa pode beber, levar os meninos. Isso. E dirigindo, o carro fica lá, arma uma rede, fica todo mundo lá. Deixa eu fechar E fora a companhia de Deus e Fernando, nossa, que são simpaticíssimos. seres humanos incríveis. E Deus é um dos melhores shows musicais do Rio Grande do Norte. Digo isso em todo canto. Disparado. Deixa eu fechar um ciclo aqui, bora lá, Bico, antes da sua poesia sim, e da gente finalizar e fazer o sorteio. Você falou que seu pai lhe levava para os bares, que você cresceu na boemia, Vamos que voltando, você era né? o único filho. E eu, desde cedo... O único dos quatro. Eu levava muito minha filha, a Nanda, para todos os lugares. A Nanda foi criada aqui no Bardalos, quase que literalmente. Isso, verdade. E você sempre levou também. A gente tava brincando aqui, tanto offline como online, aqui, que a Nanda chegou a segurar a sua filha. Como é que é isso, de levar os filhos... não para a boemia clássica, mas para os lugares culturais, para os equipamentos, que você é tido como um pai presente, um pai... Assim, isso era para ser normal, mas não é normal, infelizmente. Isso. Conta como é que é isso, sua relação com Odara e Amandu e Bico. Cefas, eu não sei o que vai ser daqui para frente, né? Eu fui um cara que convivi com arte depois dos meus 12 anos. Tinha um tio meu, que, na verdade, companheiro da minha tia, da minha irmã da minha mãe, que é a minha segunda mãe. Sim. Eu frequentava muito a casa deles, ela tinha um filho ali do lado do Contemporâneo, ali em Portland, Nova Descoberta. E todo final de semana, férias, eu ia pra lá. Era um tio que gostava muito de MPB. Então eu ouvi muito Zeca Pagodinho, Oswaldo Montenegro, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Fagner, né? Eu ouvia muito música boa. Meu pai me levava para os sambas e tinha bom gosto musical também. E quando eu entro no Facetas, eu conheço ali a geração 2000, né? Chico César, Zeca Baleiro, Movimento Mangue Beat. E Monique sempre me trazendo também
para esses ambientes. Eu conheci o Bardalos como estudante do Berilo, Monique me trazendo para Sarau, quando o Bardalos era ali do outro lado. Você ter... Exatamente. Eu era estudante da UFRN, quando terminei um show de Amandu Costa, e a gente viu com o Amandu Costa tocando no Bardalos. E Amandu hoje é o nome do meu filho, não por causa dele, mas acaba sendo. Eu deveria estar naquele dia, acabei indo para Ponta Negra. Uma das noites, Lula deve lembrar, foi uma das noites mais inesquecíveis da minha vida. Eu e Amandu tocando. E Amandu Costa no Bardalos. Tinha aqui 15 pessoas e Amandu tocando pra gente. Eu perdi isso. Gela e tu bebe que só bexiga. Então eu tive isso muito tarde na minha vida. Sim. E meus filhos, nossos filhos, meu e de Vanessa, têm esse privilégio de conviver com muita coisa boa. Espetáculos de teatro, poesia. Odara é um artista, um exímio artista. Ela lê muito bem desde os 5 anos. Escreve. Se você botar Odara para escrever, ela escreve. Botar não, né? Se ela quer, ela quer fazer um livro comigo, ela diz. Já começamos, né, Vanessa, na verdade. Que bacana. Então a gente vive convive muito com arte. E onde chega, lá o Boi Galado, né? Que é o boi do Cláudio Shakespeare. Então, assim, eles adoram boi, adoram essa coisa de festa junina. Tem um jeito meio reservado a Odara, e a Amandu é mais parecido comigo. Odara não puxou meu pai nem a mãe. Odara é ó concurso. Né? Odara é uma menina assim, muito foda, né? E a Amandu é muito parecido comigo, o emocional, tudo. Não sei, porque ainda é muito novo, né? Claro, 4 anos. Claro. Mas são crianças, na escola que eles vivem, que é uma escola de bairro, e que é uma escola que a gente tem o maior carinho, ali no Conjunto Pirangi. Se eu disser que eu tô liso, não tenho dinheiro para matricular os meninos, eles não querem, porque são crianças que não dão trabalho, inteligentes. E que eu já virei mestre de cerimônia de todos os eventos da escola. Oh, que maravilha. Amanhã Debinha vai pra lá fazer um samba e me pediram pra eu levar um som. Aí Debinha vai pra escola. Ele foi ontem, fazer vai um hoje. som. E eu fui o intermediador disso, né? Ele, Carlinhos, vai lá. Ele é um sambista. Foi coincidência, né? Bico, você conhece Debinha? Eu disse, não, meu amigo, tudo. E, né, vamos... Aí ele foi ontem de manhã e amanhã vai à tarde. Maravilha. Aí ontem botaram um som muito ruim pra ele. Aí hoje chegaram para mim e disseram, Bico, nos ajuda, traga um sonzinho bom para ele amanhã. Aí eu vou levar um som do Facetas lá, uma mesinha que eu tenho de 2 canais. Que maravilha. Né? E a escola agora não... São João, eu apresento São João, formatura, já ganho uns descontos na mensalidade da escola ali, já é bom demais. Porque eu já ia mesmo, né? Eu não ia. Dia dos Pais eu não ia. Então eles convivem muito. Muito bom. E amigo. tem vários livros, né? Vídeos no Facebook, inclusive, a gente tá no Facebook, a gente usa menos. Mas tem vídeos de Odara com 1 ano, Vanessa, fazendo gromelô, lendo um livro. Eu lendo um cordel, li o cordel, passava, e esses vídeos foram secretário de educação de países. Meu Deus, isso é que é criação e tal. E olhe que lá em casa é casa de ferreiro, espeto de pau. Minha companheira é enfermeira, mas quem vai na farmácia, quem compra o remédio sou eu. Quem cuida dessas partes sou eu. Agora, quem lembra dos horários de tomar remédio sou eu. A mãe é toda indisciplinada. Olha aí, mas quem lê lá em casa, quem lê para os nossos filhos é ela. É ela. É, Vanessa. Inverteram. Hoje já Odara, ontem eu cheguei de noite, né, Ramon, em casa, e Odara lendo para Amandu, né? Maravilha. Tiê com 7 meses já pega o livro, já sabe virar uma página do livro com 7 meses. Claro, né? Coisa rara hoje em dia. Hoje uma criança pega um livro, não sabe abrir uma... Ela virou mais páginas. O que é isso? Sabe Tiê com 7 meses virou mais páginas de livro que muitos jornalistas que eu conheço, inclusive. GG, a gente tá entregando Vanessa agora. Tá viu? revoltada ali. Não fique chateado não, GG. Sim, não. Tá bom. Não vai ter direito à defesa. Vamos começar com o sorteio? Vamos lá, vamos fazer o sorteio. Eu termino com a poesia. Cefas, obrigado. Poesia. Não, mas vamos para sorteio e poesia. Depois as considerações finais. Olha quem tá assistindo a gente. Ditinho. Não, deixa o Bico sortear. Bora. Vamos sortear primeiro o livro de Adélia Costa, Câmara Cascudo. É sorteio mesmo, achei que a gente escolhia assim a... Não, é sorteio. Botaram 3 nomes de Marcinho aí, 3 nomes. Se sair Márcio Franco aqui, a gente vai ter uma conversa séria aqui. E você? Olha aí, vamos lá.
o livro... Abri já aqui. Verônica Maia. Olha aí, valeu, Verônica minha amiga Maia. Verônica, maravilhosa. Aqui, produção, para não ter erro. Produção de Adélia aí. Verônica Maia vai ganhar o livro de Câmara Cascudo. Valeu, Verônica. Vamos sortear agora. Sem amor, eu nada seria. Vamos. O que faz viver oxigênio, mas sem amor, né? Também eu nada seria. Esse eu quero pegar, que eu não quero pegar o das quengas, que corre o risco de vir o nome de Márcio e você dizer, né, que... Mas, hã? Corre o risco de vir o nome de Massinho. Então eu vou pegar essa. Pega. Sacuda aqui, pronto. Bora, balança. Pega um lá de baixo, Lá de baixo. Rapaz, se vir o nome de Massinho... Balance mais. Oi. Só não pode vir Márcio. Rapaz, já pensou se vier, viu? Fernando Albuquerque. Fernandinho. Fernando Albuquerque. Bota pra Fernando e Deusa, E viu? Deusa. A dedicatória. Viu, Adélia? Pra Porque Fernando e Deusa. Lá em casa a dedicatória é pra Bico e Vanessa. Isso. No dia da separação vai ser brabo. Viu? Rapaz, Vai ser. É. Qual é o meu, qual é o seu. Rapaz, tenha certeza disso. Não. Mas não vai separar, não. Não fala isso, não, né? Mas se for necessário, a gente separa também. A gente não vive esses amor romântico, não. Vamos embora, vamos lá. Não. No dia que a gente não se aguentar, mas a gente se aguenta. Já passamos 15. Claro. Celebrando hoje, 15 anos. 15 anos celebrando Vanessa e Bico hoje. Vamos comemorar. No Beco da Lama. Vamos brindar aqui. Hoje tem, velho. Hoje teve ontem, vai ter amanhã. Carnaval todinho. Bora, vamos lá. Eu quero fazer um registro necessário aqui que nos últimos 20, 30 anos, os 2 réveillons mais divertidos que eu passei foi a convite de Bico e Vanessa no Monte do Sol. Porque você não foi do da Encruzilhada. Nossa, viu? não, Tem fui no que ir Monte na do Sol. Encruzilhada. Meu Deus do céu. Muito bom, muito bom. Não, é você agora. O da Encruzilhada é muito bom. Ai, meu, tomara que não venha Massinho. Não, Marcinho não. Camisa Vamos das lá, Quengas. vamos lá. Camisa das Quengas Vamos agora. Vamos lá, vamos abrir. E agora, Márcio, não. Eu não acredito. José Delfino. José Delfino, olha aí, Delfino. Camisa O cara das... ainda é palhaço, né? Ainda tira onda, né? Bico, vamos acabar agora com poesia. Você quer qual? Tem as clássicas. Você não. Vou dizer aqui. Eu adoro todas elas. Poema Parnasiano número 1. Teu Riso, de Pablo Neruda. Isso. Matuto no Carnaval. E O Palhaço, de Bob Mota. Turma, Pra e aí? escolher, pra escolher. O que eu acho mais bonito do Sertão é o Teu Riso. Teu Riso. Adélia. Poema Parnasiano. Tá, 1 a 1. Dois. Tá Diga, bom. você escolhe. Eu vou... O Beco da Lama me inspira Jorge Fernandes, né? Então vamos... É um poema, um dos poemas que eu gosto mais de recitar, porque eu me amostro bem muito. Esse amostra, esse amostra. Tomara que eu lembre depois dessas cervejas. Aí é que lembra mesmo. E eu gosto de contar essa história, né? Eu aprendi esse poema, foi na época que eu era do DCE da UFRN, coordenador de arte e cultura. Meu amigo Bruno Costa era do DCE da UFRN também. Disse, vamos fazer uma homenagem aos 80 anos do livro de Jorge Fernandes e 120 de idade dele, né? Era uma data, foi comemorado junto, 80 e 120. Era uma efeméride. Assim. E aí eu disse, bora, eu fico de Bicolim, que é o meu palhaço, e quem me conhece sabe que o meu palhaço não é um palhaço de gags, é um palhaço de recitar poesia, né? E eu fico de Bicolim, armo uma rede no corredor do setor 2 e nos intervalos eu fico, o tempo da aula fico na rede, em performance. E no intervalo eu saio e recito as poesias que estavam em painéis, eu não precisava nem decorar, porque elas tinham uma exposição. E fico em painéis e eu recito os poemas, né? E a rede, balança, né? Era toda uma referência ao poema concreto, né? Balança, a rede, né? De Jorge Fernandes. E o poema Parnasiano me encantou. Eu disse, não, vou aprender depois dessa performance. Nesse dia até a segurança do campus torou as cordas da rede, jogou nos meus peitos assim. Como eu tinha autorização da reitoria, a gente mostrou. Os caras ficaram mortos de vergonha. Disse, eu tô aqui autorizado. Eu fazia tudo com a reitoria, 50 anos da UFRN, eu coordenei um evento de 50 horas, começando na quinta-noite, terminando no sábado, em vários lugares da UFRN. Foi uma ousadia. Eu tenho muito orgulho do tempo que eu vivi no movimento estudantil dentro da UFRN. E fizemos essa performance
E decorei esse poema em seguida, que diz assim, pra terminar, Vamos lá. pra gente começar o karaokê, viu, GG? Que dizia assim. Vamos lá. Tomara que eu não me esqueça. Gosto de recitar em pé, mas com enquadramento aqui. Né? Não. Dá pra ser em pé? Não, eu vou fazer sentado. Então, você que sabe. Que linda manhã parnasiana. Que... Ui, já. Tá vendo? Não. Ainda bem que errei na... Rebobina. Que linda manhã parnasiana, que vontade de recitar versinhos metrificados, contadinho nos dedos, chamar das reservas em or todas as rimas de amor, todas as rimas em us para rimar com Jesus, cruz, e enfeitar de flores e afeto um soneto todo ajustadinho, remexo nos livros antigos, ai que saudade eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, zim, ligaram um dínamo de milhares de cavalos e as máquinas giram e abafam os últimos versos da quadrinha, e lá me vem à mente o ritmo dos teares, a grande rima dos padrões, os fios se cruzam, se unem para formar a grande peça de linho, zim, traco, malhos, alicates, o fuco dos soles, marcação para fardo de exportação, MBC, Fortaleza, MFM, Mossoró, e me vem à mente o segundo verso de Casimiro, um caminhão cheio de soldados que segue para o interior a caçar bandidos. Que linda manhã parnasiana, vou recitar a vingança da porta, os lindos e sangrentos versos de meu passado. Era um hábito antigo que ele tinha, pregões de gazeteiros, Raide de São Romão, Ribeiro de Barros. Que poema batuta o de São Romão, que poema fuleiro de Ribeiro de Barros, todo misturado de olhos, de graxas, de nuvens, de gritos de bravos. Zim, dem, quem vem ali? O alto socorro, um operário que quebrou a perna de uma grande altura. Viva o grande operário, viva o grande herói do dia, viva! Jorge Fernandes. Sensacional. Morador da Gonçalves Ledo, né? Isso, exatamente. Com essa poesia... Onde eu comecei o meu namoro com Vanessa há 15 anos. Aqui, né? E vamos comemorar. Na Gonçalves Ledo. A gente hoje vai fechar o Bardalos comemorando. Não, calma, que eu tenho que... Tem carnaval ainda aí pra dar conta. Então tá certo. Tem as crianças que tá com minha mãe. Tem as crianças, tá certo. Mas hoje... vai continuar a comemoração. Vamos embora. Tá certo. Dico, obrigado. Cara de botequim. Vamos brindar. Era assunto para 3 programas. Nossa, daria para ficar. GG, agora estamos liberado, nos despedindo. Bora. Obrigado pela paciência. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado a todos, a todos e todas, e até o próximo Conversa de Botequim. Finaliza aí, finaliza.